Bom dia, sexta-feira, 3 de abril, o nosso combate de todo dia está começando. Para enfrentar qualquer doença, seja nesta pandemia ou num surto mais localizado, é fundamental conhecer o tamanho do problema. Quantas pessoas estão doentes, a extensão que essa doença alcança, os lugares com casos registrados. Por isso, para a Organização Mundial de Saúde, a testagem em massa é essencial para conter o avanço do novo coronavírus, juntamente com as medidas de isolamento social. Como temos mostrado aqui, o Brasil ainda não está conseguindo fazer essa testagem. O Ministério da Saúde comprou milhões de testes, estados e municípios também estão fazendo esse investimento, mas sempre se esbarra em algo. Mostramos aqui no programa, em São Paulo, por exemplo, faltam reagentes para fazer a análise do teste. Assim, 16 mil amostras ainda esperam resultado. Nós seguimos com o objetivo do nosso programa, que é tirar as suas dúvidas com os nossos especialistas. Como se pega a doença Covid-19? Como se proteger? Escreva para a gente pelas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Hoje, aqui no estúdio com a gente, a infectologista Carolina Lázari e o também infectologista Marcelo Littwock. No Brasil, o Ministério da Saúde promete fornecer para a rede pública 22 milhões e 900 mil testes nos próximos meses. Esses quase 23 milhões de testes vêm em dois tipos. Então, aqui no telão, a gente entende quais são esses testes. Começando pelo teste molecular, que é o PCR. Você coleta... Na verdade, a gente tem que começar a falar do teste rápido. Esqueçam a tela aqui atrás. O teste rápido é um kit desenvolvido especialmente para descobrir se a pessoa está infectada ou não. Daqui a pouco a gente vai ver esse teste rápido aqui no nosso telão. Esse teste rápido, ele funciona com uma gotinha de sangue buscando anticorpos do vírus. O resultado sai em 10 minutos. E é com esse resultado que a gente vai testar, e é com esse teste que a gente vai ver se profissionais de saúde e de forças de segurança, pessoas que fazem trabalhos essenciais, estão doentes ou não. Algo muito importante de saber neste momento de pandemia. Para explicar melhor esses testes rápidos, a nossa colega Sônia Bride mostrou no Fantástico como ele funciona. Veja só. Essa listrinha vermelha é o controle. Outras duas aparecem se há anticorpos produzidos pelo organismo contra o Covid-19. Um deles surge durante a infecção, ou seja, quando a pessoa está doente. O outro é o que deixa a pessoa imunizada depois da doença ou de uma vacina. Ele se cola ao vírus e impede que ele invada as células. Deu o tempo, os 10 minutos? Deu. E tá tudo limpinho? Aqui, ó, tudo certinho, só a linha de controle apareceu, resultado negativo. É isso, em 10 minutos você tem o resultado, muito bom. Mas esse teste rápido tem uma desvantagem. É que ele funciona identificando a presença de anticorpos do vírus. Eu explico. O nosso organismo leva cerca de 7 dias para produzir as células de defesa, os chamados anticorpos, a partir do momento em que fomos infectados. Quer dizer, o teste pode não identificar quem tenha acabado de se contaminar e ainda não começou a produzir os anticorpos. Daí a importância do outro teste, o PCR, esse que está aqui atrás de mim agora, o teste molecular, que também é feito no Brasil. O PCR é uma ferramenta muito importante para a ciência, tanto que rendeu ao inventor dele o Prêmio Nobel de Química em 93. É usado em todo tipo de pesquisa, mas como bem destaca ali, ó, o material coletado não é sangue, como a gente viu no teste rápido, mas, na verdade, você coleta material da narina ou então da boca do paciente. Você, com uma espécie de cotonete, você tira uma amostra ou da mucosa nasal ou da mucosa da boca. Esse teste vai detectar o genoma do vírus e, por ser mais preciso, é usado para pacientes internados em estado grave. Conversando aqui agora com os nossos entrevistados, doutora Carolina, doutor Marcelo, bom dia a vocês, muito obrigado pela presença. Bom dia. Quer dizer, tanto no teste rápido quanto no teste PCR, que é um pouco mais lento, mas é mais preciso. A importância desses dois testes é nos dizer algo que nós não temos ainda. Quantas pessoas estão doentes no Brasil? Esse número que a gente vê, mais de 7 mil casos confirmados da doença, não é o real.
Certamente não. Deve ser muito maior do que isso, porque hoje a gente tem acesso para a testagem somente dos pacientes que estão sendo internados. Então, a gente costuma dizer que é a ponta do iceberg. São aqueles pacientes que evoluem de uma maneira mais grave e vão ter que procurar o hospital e acabam sendo internados. Esses pacientes, sim, de acordo com a recomendação do Ministério, estão sendo testados com PCR num momento mais precoce da doença. Fora os internados, com PCR só são ser testados pacientes que a gente fala de unidade sentinela. São alguns pontos da rede pública de laboratórios que mantém fazendo, mesmo de casos mais leves, só para entender um pouquinho a circulação do vírus. Mas mesmo esses testes um pouco mais amplos, né, estão demorando a sair por várias dificuldades. É um volume muito grande para esses laboratórios. Existe uma dificuldade de a gente conseguir comprar reagentes mesmo no laboratório público, porque é uma demanda mundial muito aumentada, restrição de voos. Então, tudo isso tem dificultado a obtenção dos reagentes para fazer esses testes. Então, por isso, o que a gente vê hoje, eu digo que é uma fotografia de 2, 3 semanas atrás, porque existe todo esse atraso para entregar os resultados de boa parte dos exames. E só para explicar um pouco melhor esses dois testes, a diferença entre esses dois testes, doutor Marcelo, o PCR ele é realmente mais preciso? Essa é a palavra mais correta a se utilizar? Eu acho que é a palavra mais correta, Márcio. O PCR é chamado padrão ouro. Ele é o teste que está sendo utilizado desde o começo da pandemia. Ele detecta o RNA do vírus e ele é utilizado, infelizmente, somente nos casos que internam, que são mais graves e vão para a UTI. E mesmo esse teste, com toda essa propriedade, ele pode ter falsos negativos. Você realiza o teste, ele vem negativo na primeira vez, depois de alguns dias, você repete outras vezes, ele pode continuar negativo e após algum tempo ele vai positivar até que tardiamente. Ele continua sendo o padrão para teste de casos, principalmente os casos graves. O teste rápido ele vai tentar desafogar, você acabou de comentar que tem 16 mil testes no Adolfo Lutz aqui em São Paulo, esperando fila para ser realizado. Tem pessoas que morreram, testaram e ainda não têm esse resultado. Mais de 200 pessoas. Exatamente. Então, isso deve aumentar progressivamente. O teste rápido ele vai ser um adjuvante, vai ser um teste que pode colaborar para tentar diferenciar principalmente o IgM, que é uma fase aguda, ou IgG. Um não substituirá o outro, isso é bastante importante. Né? Quer dizer, a ideia, a gente vai botar aqui no telão, então, agora a informação mais mastigada, mais fácil do teste rápido. Olha lá, feito com uma gota de sangue, o resultado sai em 10 minutos, mas o foco é exatamente esse. Como detecta anticorpos do vírus, ele é importante para profissionais de saúde e forças de segurança. Quer dizer, a pessoa que trabalha no hospital, digamos vocês, isola, não vão ficar doentes, mas, doutora Carolina, começou a apresentar sintomas de gripe, claro, no primeiro dia que apresenta o sintoma, se afasta do trabalho. Daqui, então, a 7 dias, a senhora faz um teste rápido. Para esse tipo de teste tem que esperar 7 dias. E antes disso não tem nenhum dado da clínica, da forma como a pessoa apresenta os sintomas, que diga se é o coronavírus ou se é outro vírus respiratório. Mesmo com a doença já se manifestando no corpo, pode ser que o seu corpo não tenha desenvolvido os anticorpos, as células de defesa para aquele vírus. Exatamente. E precisa de teste laboratorial. As manifestações, principalmente as leves do coronavírus, são iguais a de outras gripes. Então não dá para dizer, eu não preciso isolar porque você não tem corona, tem outro vírus. Então, hoje, sintoma respiratório é igual a isolamento. Para qualquer profissional, não só vocês médicos. Para qualquer profissional, para qualquer pessoa, para que isso ajuda a diminuir a circulação na sociedade. Para o profissional de saúde, mais importante ainda, porque ele está ali para cuidar e ele não pode ser o vetor de levar o vírus para quem está internado, para quem está precisando de cuidado. Mas aí que tá. Aí depois desse 7º dia, a gente vai fazer o exame com a senhora e aí vai dar negativo. Pode voltar para o trabalho. Depende. Ou não. Ou a gente não vai confiar no teste, como o doutor Marcelo Idealmente, o que a gente tem feito é esperar... a gente sabe que as pessoas, enquanto elas estão sintomáticas, ou seja, está o nariz escorrendo, está com tosse, elas são muito mais transmissoras do que quando esses sintomas abrandam ou desaparecem. Então, hoje, ainda com esses testes rápidos que talvez careçam um pouco da precisão que a gente gostaria, se com 7 dias fizer o teste e tiver negativo e eu tiver sem nenhum sintoma, é mais seguro voltar. Se naquele momento eu ainda tiver sintomas, talvez precise estender um pouco mais esse isolamento para ter segurança, já que o teste não é 100% confiável no resultado negativo. De qualquer maneira, eu não vou ter a senhora longe do hospital por 14 dias. Sim, a intenção desse teste é justamente essa, já que ele não faz diagnóstico como a gente gostaria lá no 2, 3 dias de sintomas, para poder dizer, olha, você está com coronavírus ou não está com coronavírus, fazer depois de 7 dias seria mais para ter essa avaliação em profissionais de saúde e segurança,
segurança se a gente consegue encurtar um pouco esse período de isolamento, já que essas pessoas são tão importantes na resposta à epidemia. A gente vai agora para o nosso estúdio lá no Rio de Janeiro conversar com o virologista Amilcar Tanuri, da Universidade Federal do Rio, a UFRJ, especialista em genética molecular. Doutor Tanuri, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Tenho assistido muito suas entrevistas na Globo News e mesmo aqui na TV Globo. Agradeço muito a sua paciência, a sua gentileza de sempre estar com a gente. Começando falando então sobre os testes rápidos. A gente sabe que há uma margem de erro. Mesmo assim, e eu queria que o senhor me dissesse qual é essa margem de erro. Tem um percentual, uma média nisso aí? E eu queria saber se mesmo com essa margem de erro, a gente pode contar com esses testes. Bom dia a todos. O teste rápido é realmente uma ferramenta importantíssima para lidar com epidemias. Nós vimos isso no HIV, o início da epidemia, a gente usava o teste de ELISA, que era mais complexo de correr, e o teste rápido revolucionou a lida do paciente. Exemplificando, acho que os colegas de São Paulo já falaram tudo. O importante é, entre 0 e 7 dias, a gente tem uma janela onde aparece o vírus. A gente já viu que esse vírus pode aparecer um pouco também depois de 7 dias, mas ele só é visto através de um exame chamado PCR, que você falou, que é muito caro, demorado e que nossa infraestrutura está com certa deficiência de fazer esses testes, visto que tem um monte de PCR acumulado, de testes PCR acumulados. Então, o teste rápido vem ajudar o controle da doença. Por quê? Após o 7º e 10º dia, começa a aparecer os anticorpos. Primeiro a IgM, que é uma resposta rápida, depois IgG, que mostra que você está imune à doença. O problema todo nosso hoje é saber qual é a janela de tempo que cada teste rápido fica mais sensível. Todo mundo fala 7 dias, mas a gente já viu trabalhos científicos que não é bem 7 dias. Pode demorar até 10. Mas e na população brasileira? Como é que essa reação é feita? Porque todos os estudos desses testes rápidos, inclusive eles são fabricados na China, foram feitos com soro de pacientes chineses. Então, a gente tem que refazer esses trabalhos de avaliação no Brasil rapidamente. Acho que Manguinhos, a Fiocruz, em colaboração com a FRJ também, nós estamos preparando o INCQS da Fiocruz, uma avaliação desses testes rápidos que chegaram, para a gente ter uma ideia da janela imunológica, que a gente chama, desses testes. Quer dizer, é uma medição... que seja 7 a 10 dias. Entendi. É uma medição que o INCQS, como você falou, Instituto Nacional de Controle e Qualidade de Saúde, se eu não me engano, vai fazer para ver se os testes funcionam ou não. Mas a partir do resultado desses testes, e eu digo em termos populacionais, o que o governo pode fazer para controlar? Qual é o manejo que se faz? Porque o ministro Mandetta ontem falou, em alguns lugares a gente pode afrouxar o isolamento, em outras apertar um pouco mais. É a partir dos resultados desse tipo de teste? Sim, olha só. Se eu vou numa população em geral, por exemplo, os profissionais de saúde de um hospital, se eu rodo o teste rápido lá, quem tiver IgG, teoricamente, já está imune à doença. Na verdade, a gente vai ter que também fazer um estudo para saber quando aparece a IgG, a gente pegar o soro desse paciente, colocar junto com o vírus e ver se ele neutraliza o vírus. Se ele neutralizar o vírus, ele está imune ao vírus. E parece que também esses anticorpos saem na saliva. Então, eles neutralizam o vírus tanto no sangue quanto na saliva. Então, eles estão imunes. Isso a gente tem que fazer um estudo paralelo para mostrar a correlação entre a IgG e a imunidade à doença. Depois, você pode discriminar num hospital quem está imune por ter passado o vírus nele e quem ainda está no risco. Quem no soro converteu, que nem chama, ele pode ainda pegar a doença. Para manejar os pacientes agudos, que nem a doutora falou, eles podem... você pode fazer o teste rápido, se ele for negativo, você faz o PCR. Por quê? Pode ser que ele esteja na janela. E para tirar ele da quarentena, quando ele soro converter e fizer IgG, ele pode sair da quarentena sem problema, correto?
Entendi, mas em termos populacionais, como eu perguntei para o senhor, é a partir desses resultados que a gente consegue, por exemplo, aliviar um isolamento social numa determinada cidade ou apertar o isolamento em outra cidade? Por exemplo, sim, você tem que pegar amostras aleatórias da população, por exemplo, doadores de sangue, né? Você pode fazer estudos em doadores de sangue que eles representam a população em geral. Se você vê que a quantidade de pessoas já com IgG em alto título nessa população, tipo mais de 50%, 60% dessa população, mostra que o vírus já passou por esses indivíduos e já tem uma barreira imunológica, e aí você pode começar a relaxar o confinamento do pessoal ou a quarentena social. Ou apertar um pouco mais, se for o caso, se os números continuarem subindo. Doutora Amilcar Tanuri, da UFRJ, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui. Bom dia para o senhor. Obrigado. Agora, só uma última pergunta. Já que tem essa possibilidade de falha do teste rápido e o PCR é mais preciso, e no melhor das hipóteses, no melhor dos mundos, a gente tem um resultado em cerca de um dia, ou menos ainda, do PCR, por que a gente não tem PCR para todo mundo? É mais caro? É mais caro, é mais complexo, é mais demorado, não só no sentido de tempo, mas em termos de ser trabalhoso mesmo para executar. Teste rápido com um treinamento muito simples, porque é colocar a gotinha ali naquela laminazinha que apareceu na foto, é um treinamento fácil e rápido, com qualquer pessoa ela consegue avaliar e ler se apareceu um risquinho, 2 risquinhos, interpretar esse resultado. Então, profissionais até do posto de saúde, menos especializados, conseguem ser treinados para essa execução. E como é que vai ser isso na população? Quer dizer, desculpa cortar a senhora, mas como é que vai ser isso na população? Vai fazer o teste quem quer? O governo vai determinar em determinadas cidades, em alguns locais? Passa de carro, faz o teste, como a gente viu em alguns lugares? Nesse momento, o que está sendo divulgado é que esse primeiro lote vai ser distribuído para os gestores para aplicação em profissionais de saúde e de segurança, justamente para permitir que esse pessoal volte a trabalhar, porque é muito importante. É importante testar a população inteira, mas nesse momento a gente ainda não tem esse número de testes. E só completando o que você tinha me perguntado, a PCR ela exige equipamento que é grande, que não fica em qualquer lugar, uma estrutura de laboratório de biologia molecular que não tem em qualquer lugar como pode ser feito o teste rápido, e precisa de profissional especializado. Não é ler um risquinho. Tem uma interpretação, uma expertise que é necessária, então são laboratórios mais centralizados e aí acaba não sendo tão rápido. No meio de uma pandemia, a gente quer mais um negócio que aparece o risquinho só com uma gota de sangue. Exatamente, desde que bem estudado o quanto aquele teste é preciso para que seja bem empregado. Se funciona ou não. Exato. Vamos só continuar aqui, porque além do gargalo dos testes, outro problema que já se vive é a falta de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Grandes hospitais de São Paulo estão arrecadando doações para a compra dos chamados EPIs, como máscaras, luvas, gorros. O repórter Giba Bergamin está na Santa Casa de Misericórdia e conta como o hospital está se organizando para dar conta dos atendimentos de Covid-19. Giba, muito bom ter você com a gente. Bom dia. Prazer, Márcio. Bom dia para você, para todo mundo que está de olho no combate ao coronavírus, mais esse dia de cobertura. A gente fala aqui da Santa Casa de Misericórdia, que é o maior pronto-socorro de porta aberta, recebe desde acidentados a pessoas que passam mal e vêm direto para o pronto atendimento, aqui para o atendimento público. Portanto, sempre precisa de doações, agora mais do que nunca. Além de equipamentos dos chamados EPIs, luvas, máscaras, aventais, qualquer quantia é bem-vinda. Por isso eu estou aqui com a Júlia Maria, ela é diretora de Relações Institucionais da Santa Casa. Tem uma campanha para arrecadação de doações. Pode contar um pouquinho para a gente, Júlia? Bom dia para você. Bom dia, um bom dia a todos. Nós iniciamos essa campanha há cerca de uma semana, Guerra ao Coronavírus, e estamos aqui arrecadando recursos financeiros de qualquer valor, de todas as pessoas que quiserem ajudar. Basta acessar o nosso site, Santa Casa de São Paulo. Lá você encontra as opções de doação por cartão de crédito, boleto, depósito e grupo de pessoas, empresas que quiserem ajudar. Nós temos uma lista das nossas necessidades, desde os equipamentos de proteção individual, os medicamentos, os próprios equipamentos médicos que nós precisamos para que essas pessoas possam contribuir. A gente sabe que está faltando tanto teste
quanto os chamados EPIs, os equipamentos de proteção. Qual que é a situação hoje aqui na Santa Casa? Bom, em relação aos equipamentos de proteção, nós estamos abastecidos, nós recebemos uma doação nos últimos dias, mas é por um período, né? Os valores têm subido muito destes materiais, então nós contamos com a ajuda das pessoas que tiverem esses materiais, das empresas que puderem ajudar e nos doar. Obrigado, Júlia. Márcio, eu não sei se você tem alguma pergunta, mas eu vou mostrar aqui já, desde quarta-feira está em funcionamento aqui, essas tendas são para atender as pessoas com suspeita do coronavírus que vêm para o pronto atendimento. Se tiver com sintomas da doença, vem direto para cá, para a sala específica com os médicos e enfermeiros responsáveis aqui. Lembrando que aqui na Santa Casa de São Paulo tem 41 casos de internação com suspeita da Covid-19 e 21 desses casos, ou melhor, 22 desses casos, ou seja, um pouco mais da metade, são casos graves, são pessoas que estão inclusive na UTI. Todos ainda aguardando todos os resultados para ter certeza, mas é um indicativo da expectativa aqui do hospital de que pode realmente ampliar o número de pessoas que vêm aqui em busca por causa da doença. Voltamos com vocês aí, Márcio. E é uma doença perigosa, né, Giba? Porque já que você pode transmitir a doença sem sintomas, você pode ter a doença e não apresentar os sintomas e fazer essa transmissão, quer dizer, é importante que você tente separar realmente ao máximo quem tem Covid-19 ou a suspeita de Covid-19 dos outros pacientes, para não contaminar um prédio inteiro. É uma preocupação e tanto. No Rio de Janeiro a gente teve tendas também no caso da dengue, por exemplo, mas era para agilizar, já que a dengue não era transmitida assim de pessoa para pessoa. Mas no caso da Covid-19 essa preocupação tem que ser ainda maior. Agradeço muito a sua participação, Giba. Bom dia. Quem também está organizando uma campanha são professores e alunos da Faculdade de Odontologia da USP. Eles vão começar a arrecadar com dentistas equipamentos de proteção para doar a hospitais. Venho aqui hoje convidar vocês para participar de uma campanha de doação de materiais de proteção individual, máscaras, luvas, gorros, aventais descartáveis, para aqueles profissionais que estão atuando na linha de frente de tratamento dos pacientes de novo coronavírus. E nós esperamos contar com todos aqueles profissionais da área de odontologia e de outras áreas da saúde que porventura tenham esse material excedente nas suas clínicas, nos seus consultórios. O Hospital das Clínicas da USP e também o Hospital Universitário estão precisando desses materiais, então nós esperamos poder contar com a ajuda de vocês para levantar, para angariar o máximo de materiais de proteção individual possível para que esses profissionais possam atuar de forma segura com os pacientes. A gente volta aqui para o nosso estúdio para conversar de novo com o Dr. Marcelo, que tem um modo de mostrar muito simples na fala, na conversa aqui, a importância desses equipamentos de proteção individual para vocês médicos. Como é que o senhor me explicou isso, doutor Marcelo? Bem, basicamente, os equipamentos de proteção individual são fundamentais para toda a equipe de saúde, não só para os médicos. Médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, até alguns profissionais entram mais no quarto, têm uma exposição muito maior. A gente pode fazer uma analogia com o trabalho dos bombeiros, né? Os bombeiros, eles geralmente entram, quando todo mundo está saindo dos prédios, que tem um incêndio, saindo com medo, claro, na verdade, ele vai dentro do prédio e tenta apagar de alguma forma o incêndio. Mas para isso ele precisa de equipamento de proteção. Você não pode pensar num bombeiro sem um capacete, sem cilindro de oxigênio, sem uma roupa especial. A mesma coisa para os profissionais da área de saúde, não só os médicos, claro, né? Então, avental especial é importante, a máscara, e é uma máscara, aí sim, para o profissional, ela é diferente, aquela máscara N95, um óculos é importante, um protetor facial, tem chamado de face shield, tem até alguns alunos da Poli estão fazendo alguns protótipos que são interessantes também e estão sendo usados, estão sendo testados no Hospital das Clínicas, né? Gorro, luvas, tudo isso é fundamental. Nós ouvirmos que alguns locais, alguns serviços estão com pouca quantidade de material é assustador. Cerca de 15, 20% dos profissionais de saúde estão se contaminando em surtos de coronavírus em vários locais do mundo. E você tem um risco ocupacional para essas pessoas e você perde também uma força de trabalho que é fundamental. Eventualmente, um profissional doente, ele vai ficar 14 dias de quarentena, com gravidades variáveis da doença e vai desfalcar uma equipe que é fundamental. E quando a gente fala de falta de equipamento, quando a gente fala de falta de respirador, a gente não está falando só de falta de dinheiro, não.
É porque não tem o equipamento. Você vai numa farmácia e vai procurar uma máscara profissional que tem que ser deixada para os profissionais, você não encontra mais esse produto no mercado. Sim, e não somente na farmácia. A gente já está tendo uma crise importante de abastecimento, inclusive de fornecedores industriais mesmo. Os hospitais, quando procuram seus fornecedores habituais de máscaras e outros EPIs, já não estão encontrando estoque e muitos desses materiais, quando não são importados já prontos, boa parte da matéria-prima é importada. E a gente, com restrição de voos no mundo e muitos países fazendo reserva para o próprio mercado desses equipamentos e dessas matérias-primas, às vezes o dinheiro está na mão, mas não tem disponível. Então, essas campanhas, tipo o que foi descrito aí pela professora da Odonto, é fundamental também, porque às vezes não basta doar dinheiro, mas se você puder doar o equipamento de alguma forma e principalmente não estocar, se você foi na farmácia, comprou 5 caixas de máscara e etc., nesse momento o ideal é doar para um hospital, faz toda a diferença. Isso vale para essa máscara que se compra em farmácia, isso vale para a N95, como o senhor bem disse, uma máscara profissional, luva, todo esse equipamento. Todo esse equipamento. Para você que está em casa, fique em casa na medida do possível, lave bastante as mãos, todas aquelas medidas que estão sendo exaustivamente repetidas. Quem precisa da máscara profissional é o profissional de saúde que precisa estar lá para cuidar. O pior é que ontem o ministro Mandetta falou isso, é o mundo inteiro correndo atrás desses equipamentos. Exatamente. O ministro Mandetta disse que o Brasil comprou ontem, ele anunciou ontem a compra de 8 mil respiradores e 200 milhões de EPIs, entre luvas, gorros, máscaras. A questão é, leva 30 dias para chegar. Exato. Será que a gente aguenta 30 dias, doutor Marcelo? As previsões são várias, na verdade. Eu acho que nós trabalhamos no hospital público, o Hospital das Clínicas, que foi totalmente adaptado para receber os pacientes com Covid-19. Então, várias enfermarias estão sendo abertas. Os pacientes, assim, uma coisa que é importante, existem pacientes com Covid que estão internando em vários hospitais, públicos e privados de São Paulo e do Brasil. As UTIs começam a encher, a gente tem problemas com vaga já. Não é uma doença que não existe e que não está acontecendo, né? Então, isso é algo importante para a gente lembrar que o uso desses EPIs está acabando. A cada plantão, o número de máscaras, gorros, aventais é algo bastante importante. O senhor falou de um número 25% em alguns lugares do mundo. Na Itália, 45% da força de trabalho se infectou no começo da epidemia. Justamente por causa como houve lá um processo explosivo. De casos. Exatamente, e que o planejamento não chegou tão rápido e os profissionais tiveram que entrar no prédio pegando fogo sem os EPIs adequados e os EPIs foram acabando ao longo do tempo. Quanto mais... e aí é uma bola de neve. Quanto mais você tem profissional mal equipado, mais gente se infecta, mais gente se afasta, mais o vírus circula, mais gente fica sem cuidado no corredor do hospital por falta de profissional. Então, é uma bola de neve que a gente precisa frear. Quer dizer, o nosso egoísmo de comprar máscara vai nos afetar no futuro. Certamente. Quando vocês não vai tiverem... faltar o médico que vai cuidar de você caso você se infecte. Claro. A gente está falando muito da falta de equipamento aqui. Ontem falamos demais sobre máscaras caseiras, máscaras que você pode fazer em casa, estimulados que fomos pelo ministro Mandetta, o Ministério da Saúde agora dizendo que temos que lutar com todas as armas que tivermos, com tudo que a gente tem à mão, e a máscara caseira pode ser uma ajuda. Por isso que a gente vai mostrar um caso lá de Divinópolis. Costureiras e empresários dessa cidadezinha se uniram no Mutirão do Bem para produzir máscaras e aventais para os profissionais de saúde, bombeiros e policiais. Vamos até lá onde está a repórter Marcela Mesquita. Marcela, bom dia para você. Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui numa fábrica que tem cerca de 30 funcionários e hoje 4 costureiras estão trabalhando de forma voluntária para produzir essas máscaras aqui, máscaras feitas com tecido TNT. É uma iniciativa do bem, uma corrente do bem aqui na cidade, que é o polo da confecção aqui na região centro-oeste de Minas Gerais. E são 42 indústrias que abraçaram essa causa do bem para poder ajudar, já que faltam equipamentos em hospitais e também para os profissionais que estão na linha de frente. Estou aqui com o Marcelo Ribeiro, Marcelo que é o diretor, o presidente do Sinverge, que é o Sindicato do Vestuário. Ele tem algumas informações. Marcelo, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Como que surgiu essa corrente do bem e essa iniciativa dos empresários e das costureiras também? A gente sensibilizou com a situação dos funcionários do Hospital São João de Deus, trabalhando de uma maneira precária, né? Levamos essa demanda para dentro do Sinverge
a diretoria do Sinvesg entendeu, mobilizando toda a cadeia produtiva de Divinópolis, né? Hoje somos 42 empresas, né? A princípio iríamos doar 20 mil máscaras ao hospital, onde o projeto tomou uma proporção maior, né? Hoje nós atingimos os 4 hospitais da cidade, hospitais da região de Divinópolis, temos 4, 5 cidades já que também foi contemplada com essas máscaras, entidades da cidade, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Então o projeto realmente tomou uma proporção grande. Eu acho que o Sinvesg foi muito feliz na escolha de tentar ajudar, amenizar a gente passar essa pandemia aí que está tão tumultuada hoje no Brasil e no mundo, né? E para entender, então, para poder fazer essa máscara, o tempo médio é de 2 minutos, né, para a confecção de cada máscara. Serão doadas mais de 100 mil, além de outros equipamentos também. Mas para desenvolver essa máscara, vocês consultaram infectologistas? Como que foi o desenvolvimento dela? Realmente nós sentamos com os infectologistas do hospital, onde eles passaram para nós as demandas, né, já que fazer uma máscara adequada, realmente 100%, não teria tempo hábil e nem material hábil, né? Aí passaram o que poderia amenizar um pouco e que poderia ajudar os profissionais, já que estão na linha de frente, em contato direto, né, com as pessoas. Então foi desenvolvida realmente por eles, passaram para nós o modelo, passaram para nós o material, onde a gente acredita que estamos amenizando aí 60%, 70% do que poderia ser feito. Sei, Marcelo, muito obrigada, tá, pela participação aqui com a gente. Márcio, então essa iniciativa do bem, né, são várias empresas que abraçaram, lembrando que todo mundo está trabalhando nessa campanha de forma voluntária com você. Muito bacana, Marcela. Parabéns aí a todo o pessoal de Divinópolis por essa iniciativa tão legal. Bom dia para você. A solidariedade, você viu, é uma forma importante de enfrentar o coronavírus. No Rio de Janeiro, as escolas de samba estão usando a experiência na confecção de fantasias para produzir máscaras com tecidos que não foram usados nos desfiles deste ano. A gente conversa com a Larissa Schmidt, que está num ateliê de fantasias, simplesmente da escola campeã do Carnaval Carioca deste ano, a Viradouro. Bom dia, Larissa. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Dizer que há pouco mais de um mês a gente estava vivendo o Carnaval, né? Que é símbolo de tudo aquilo que não pode acontecer agora, festa, reunião, mas não é momento de lamentar, e sim de seguir as orientações e quem puder ajudar, e é o que a Escola Campeã do Carnaval 2020 está fazendo. A gente está aqui num ateliê no Rio de Janeiro, mas que é parceiro da Escola de Niterói. A Kátia está ali trabalhando porque estava difícil até pouquinho tempo atrás, né? Todas as encomendas canceladas. Tudo cancelado, até que o pessoal da diretoria da Viradouro entrou em contato com ela para fazer encomendas. Aqui estão elas. A gente vai conversar com o Dudu Falcão, diretor de Carnaval da Viradouro. Dudu, como é que vocês chegaram a essa ideia? Como é que começou? Então, Larissa, a escola queria ajudar de alguma maneira. Pensou-se em cestas básicas, mas começou a crescer a necessidade das máscaras. Ganhou força. Então, preocupado com nossa comunidade, velha guarda, baiana, que são pessoas idosas, nós pensamos na confecção, chamamos nossos parceiros, uma das parceiras aqui fazendo, e começamos a produzir essas máscaras. E a gente está vendo ali agora o ateliê de produção. A Kátia tomou ali várias medidas, colocou um plástico entre o corredor e o espaço de trabalho ali das costureiras. Elas estão com máscara, estão afastados um do outro ali para trabalhar. Tem álcool gel espalhado. A Kátia fez uma limpeza aqui no ateliê antes de tudo começar. Agora, a Viradouro está pagando esses profissionais para trabalhar e cedeu também os tecidos, né? Sim, sim. A ideia é ajudar como todos. Vai ajudar a nossa comunidade a se prevenir, mas temos um parceiro aqui e temos que ajudar também, dentro do possível. Então, nós vamos pagar, sim, para que essas pessoas estavam em casa, né, como a Kátia mesmo falou, essas pessoas estavam em casa e hoje estão aqui defendendo o seu ofício, que é ajudando a gente nessa confecção de máscaras. E olha aqui, para a gente encerrar, vamos lembrar que a Viradouro ganhou com o enredo, né? A Viradouro de Alma Lavada. E o trecho, o refrão do samba, o Dudu estava me dizendo aqui que o pessoal da diretoria não gostava no início e, de repente, olha só no que ele se transformou e virou agora um samba adaptado para esse momento. Canta um pouquinho desse refrão. Pois é, o Zé Paulo que me desculpe, mas vamos lá. A mão ensaboa, para não contaminar. A mão ensaboa, para não contaminar. Esse refrão vai pegar, hein, Márcio? Maravilhoso, Larissa. E tem uma mensagem muito importante nesse samba que a gente vai repercutir aqui com o doutor Marcelo. A máscara não deixa ninguém invencível. Seja ela caseira, que nem eu mostrei ontem aqui, seja a N95, que é a especializada para os médicos intensivistas no meio da UTI. Se não lavar a mão,
se não ensaboar a mão, como disse a música da Viradouro, não adianta nada. É perfeito, a música é ótima, eu acho que tem que realmente, a gente não pode esquecer dessas outras medidas. A máscara é polêmica, eu acho que a gente pode entender a máscara como uma medida extra, principalmente para a população, mas o distanciamento social continua importante. Ficar em casa é ainda a medida mais importante, só vai sair para a rua quem realmente precisa sair. Profissional de saúde, rede de abastecimento, forças policiais, na verdade. Então, fique em casa, que é o mais importante. Essa máscara, talvez para ir para o mercado, ela pode ajudar, mas a máscara tem que estar associada à lavagem de mãos, antes e depois, água e sabão, álcool gel, distanciamento social, tudo isso é fundamental. E a gente vai ensinar agora, a gente preparou uma ilustração para explicar como deve ser a confecção e os cuidados de higiene com as máscaras caseiras. A máscara deve ter pelo menos 2 camadas de tecido. Pode aproveitar uma roupa velha ou uma cortina, por exemplo. Ela deve cobrir bem a boca e o nariz. Precisa de elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. A máscara é individual, não deve ser compartilhada. O Ministério alerta que cada um da família precisa ter as suas próprias máscaras. Mais de uma para cada pessoa, porque cada máscara deve ser usada por no máximo 2 horas. Se você realmente precisar sair de casa, leve ao menos uma máscara reserva, protegida de qualquer sujeira, e uma sacola para guardar a máscara suja depois. Na volta para casa, as máscaras usadas devem ser lavadas com água sanitária, em molho durante 10 minutos. O Ministério da Saúde prometeu e colocou no site as orientações de como você pode fazer a sua máscara lá. Máscaras caseiras podem ajudar na prevenção contra o coronavírus. Saiba como fazer a sua máscara. Tem até um esqueminha aqui, ó, cortando uma camisa velha, naturalmente, não vai cortar uma camisa nova. E a gente tem aí as dicas do Ministério da Saúde no site do Ministério da Saúde, que é o saude.gov.br. E a gente aproveita essa discussão sobre as máscaras para ver a pergunta do Luiz, que é motorista de aplicativo aqui em São Paulo. Além da máscara, ele também toma outros cuidados para trabalhar. Eu estou aqui com o Luiz, ele trabalha há 3 anos como motorista de aplicativo. Ô Luiz, você podia explicar para a gente por que você resolveu agora utilizar a máscara? Sim, claro, mas medida de proteção também, né? Isso. Mas você apresentou já algum sintoma da doença? Não, nenhum. É uma forma de proteção? Sim, uma forma de proteção. É. E quais são as outras medidas que você está tomando para se proteger? Eu tenho um álcool gel no carro. Sempre que eu troco de passageiro, entre um passageiro e outro, eu passo o álcool no carro, principalmente maçaneta, volante, câmbio, onde a gente tem muito contato com a mão, né? Estou sempre também limpando as mãos com álcool. Sempre que eu paro, que eu vou pôr de gasolina, eu procuro lavar as mãos com sabão. E além do álcool e a máscara, você está usando também todas as janelas abertas, né? Sim, sempre uso janela aberta. Sempre de janela aberta. Minha dúvida é o seguinte, se eu adentrar um passageiro no meu veículo e eu estiver usando essa máscara, eu não estou resfriado, com nenhum tipo de sintomas, e a pessoa, ela não sabe, mas ela tem o sintoma, ela tossir, não cobrir a boca com o braço, com um lenço de papel, e começar a espirrar também. Eu tenho ocorre o perigo de eu ser contaminado? Mesmo com a máscara? Mesmo com a máscara, com esse tipo de máscara? Eu acho que não tem dúvida nenhuma. Tem, né? Tem. A máscara não é barreira eficiente 100% para evitar que o vírus entre. Ela é por algum tempo. As máscaras cirúrgicas, mesmo essas que são compradas em farmácias, elas têm um tempo de vida. Então, se fala de 4 a 6 horas para cada troca. Com a dificuldade de encontrar, está difícil fazer isso. E se ela ficar úmida, se a pessoa falar muito, o ideal é ficar de máscara sem falar. Porque se você fala, você umedece a máscara, diminui a capacidade dela de filtrar e fica aquela coisa de desce no nariz, sobe no nariz, põe a mão na máscara. Isso não é legal. Então, precisa saber usar a máscara também. E os médicos falaram aqui também que o Luiz estava usando a máscara não da forma correta. Então, Márcio, é importante. Ele fez bem de abrir os vidros, Claro. ele preocupado em limpar o carro. Nota 10 para ele. Na 10. máscara que ele tem que aprender um pouco mais ainda. Ele tomou todos os cuidados, está com álcool gel, está com o vidro aberto, na verdade, mais importante. Ele colocou a mão na máscara, na face, várias vezes. Esse anteparo, se você coloca a mão na face e depois você coloca em mucosa, você se contamina. Então, saber usar máscara é um problema. Então, por isso que a gente tem todo esse medo pelo uso da máscara
máscara e as pessoas perderem um pouco a vigilância com relação a isso. A gente tem que lembrar que o vírus pode estar ali na máscara. Sim. Se ela protegeu a gente de ser infectado, Exatamente. o vírus bateu e ficou na máscara. Se eu vou e mexo na máscara, pronto, minha mão está contaminada. Nos hospitais, inclusive, a gente tem intensificado os treinamentos, nós infectologistas, principalmente os que trabalham em comissão de infecção hospitalar, nós estamos trabalhando intensamente em treinar os colegas, os profissionais de saúde, em como usar a máscara, porque a máscara mal usada, ela deixa de ser uma proteção e vira um vetor. Porque se você está ali, atende um paciente que tem o coronavírus e o vírus vem nas gotículas e para na superfície da máscara. Se você não protege essa máscara adequadamente, toca ela e toca o seu rosto, ou se você tira de maneira inadequada, é o momento mais crítico de o profissional se contaminar, é no momento da retirada da máscara, não guardar ela direitinho. Tudo isso diminui a capacidade da máscara de te proteger e até ajuda a contaminar. Então, para esse uso também das pessoas, a gente vai ter que bater muito nessa tecla. A máscara tem que ser limpinha, lavada, cobrindo o nariz, sem ficar sendo tocada. Bastante cuidado com esse uso. Com a prática que a gente vai exatamente. aprender. E procurar informação sempre. A gente já falou muito aqui da falta de testes, já falamos aqui do problema da falta de equipamentos. E quando falta gente? O governo federal publicou ontem uma portaria que regulariza o cadastro profissional de quem vai atuar no combate ao coronavírus. Inclusive, ontem a gente adiantou essa notícia aqui no nosso combate com o Fabiano Andrade, direto de Brasília. Daqui a pouco ele vai voltar com a gente aqui. A ideia é contar com médicos e outros profissionais de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, para reforçar o atendimento em lugares que precisem de mais pessoal. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esclareceu que espera contar com profissionais que estejam dispostos a ir para outros estados, sem a necessidade de uma convocação obrigatória. Nós abrimos um cadastro de profissionais para que, se necessitar, se eles têm disponibilidade de falar, olha, eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, sou médico, sou intensivista e tenho disponibilidade de sair daqui a qualquer hora para atender em Santa Catarina, para atender no Rio. Nós estamos começando a construir com aqueles que têm disponibilidade, com aqueles que querem enfrentar de peito aberto e irem para os estados para reforçar equipes médicas no Brasil. Nós não vamos ter uma epidemia ao mesmo tempo em todo o território nacional. Então, a gente pode precisar levar médicos e enfermeiros de um estado para outro. Isso faz parte dos nossos exercícios e nós abrimos nessa portaria o cadastro. Isso é importante porque o ministro disse ontem nessa entrevista que já é quase certo que a gente não vai ter uma epidemia ao mesmo tempo no país inteiro. Teremos surtos epidêmicos em diferentes partes do país em diferentes momentos. Quer dizer, pode ser que neste momento seja mais forte em São Paulo, Rio de Janeiro, receberíamos o reforço do Nordeste. Quando chegasse a hora do Nordeste ter o seu pico de epidemia, mandaríamos gente para lá. É assim que pode ser que vai acontecer aqui no Brasil? Esses surtos epidêmicos em diferentes locais do país? Provavelmente sim, né? O Brasil, todo mundo sabe, país continental, começou com São Paulo, grande epicentro, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles. Provavelmente o Nordeste, o Norte, vai ter epidemias de formas diferentes. E cada local do Brasil tem uma estrutura de atendimento à saúde totalmente diferente. Foi decretado calamidade pública, na verdade. Então, essa ideia de convocação, acho que é a ideia de contribuição de todos os profissionais envolvidos. É claro que deve ter um treinamento, o médico ou mesmo o dentista, que não tem tanta familiaridade com o atendimento, eles farão coisas diferentes e contribuirão. É só a gente ver um pouquinho o que está acontecendo na Itália, está acontecendo na França. Tem médicos chineses indo para lá colaborar, tem pacientes que estão indo para a Alemanha. Na verdade, eu acho que vai ter que ter um esforço nacional com relação a isso, por mais polêmico que seja esse tema. Então, as medidas de quarentena e de isolamento, elas são fundamentais até para não ter essa explosão em tempos mais ou menos parecidos, né? E principalmente se a gente está vendo essa doença com o impacto que está tendo em alguns países europeus, principalmente Itália e Espanha, e nos Estados Unidos, particularmente na região de Nova York. Em Nova York, o governador, a gente mostrou isso no programa essa semana com a Sandra Coutinho, nossa correspondente lá, o governador de Nova York pedindo, o prefeito de Nova York pedindo para que os médicos de outras regiões, se não estiverem fazendo nada, estiver tranquilo lá, venham para Nova York, que a gente precisa muito. É assustador pensar que isso possa acontecer aqui também. Sim, a gente tem conversado, no pouco tempo que sobra entre um atendimento e outro, a gente tem tido algumas discussões filosóficas sobre a pandemia, e essa pandemia tem colocado o mundo inteiro meio igual.
né? As grandes potências e os países menos desenvolvidos estão sendo acometidos de maneira muito importante, mesmo quem a gente esperaria, um país europeu ou os Estados Unidos, que não faltasse material, que não faltasse gente, que não tivesse problema com o atendimento a uma pandemia, não é isso que está acontecendo. Então, é um momento que todos nós temos que estar juntos como a humanidade como uma nação única. E se acontece em países que têm um sistema de saúde estruturado como na Europa ou nos Estados Unidos, que recurso não costuma ser um problema, a gente tem que pensar que vai acontecer aqui também e a gente tem que estar preparado para isso. O que faz diferença num momento como esse é planejamento e solidariedade e obediência e disciplina nas medidas que são implantadas. Estudantes dos cursos de Medicina e de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais estão tirando dúvidas sobre o coronavírus pela internet. Nós conversamos sobre esse trabalho ao vivo com o repórter Danilo Girundi. Danilo, bom dia. Ei, Márcio, bom dia a todos. Quem vai contar tudo para a gente é a subcoordenadora do projeto do Centro de Tecnologia da Faculdade de Medicina da UFMG, a doutora Maria Melo. Por favor, conta pra gente o que é o Tira Dúvidas. O Tira Dúvidas é uma página vinculada ao Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. O profissional de saúde ou a população em geral pode acessar e esclarecer a sua dúvida por e-mail. Nós temos 28 alunos inseridos do último ano do curso de medicina e com suporte de professores e de residentes da infectologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Quais são as dúvidas mais comuns? O que é a doença, se a pessoa precisa ficar em isolamento doméstico ou não e quais são os sintomas. Chegam dúvidas de onde? Do Brasil inteiro. Então, nós estamos assim superlotados, com uma demanda muito grande. Estamos atendendo de segunda a segunda, de 7 às 19 e provavelmente nós teremos que expandir esse atendimento para o horário noturno. Qual que é o tempo de demora para poder responder a pessoa? Durante o dia, nós temos procurado manter um tempo de 1 hora. Ok, muito obrigado pela entrevista. Maria do Carmo Melo, professora do UFMG. Márcio, com você, estudantes ajudando aí a tirar dúvidas da população. Muito bacana, Danilo. É o que a gente faz aqui no nosso programa com os nossos especialistas, todos no mesmo esforço de transmitir informação e tirar qualquer dúvida. Agora, em meio a tantos casos tristes, tanta preocupação com essa doença, é sempre um alento ouvir o relato de quem superou a Covid-19. O carioca Eduardo Lopes tem 33 anos, ele chegou a ficar internado no CTI e agora se recupera em isolamento em casa. Ele gravou pra gente um depoimento. Nessas 2 primeiras semanas do confinamento, eu precisei trabalhar e no dia 21 de março eu cheguei em casa já cansado, com muita dor no corpo, febre de 38 graus e um pouco de dificuldade de respirar. Como eu sou asmático, eu tomei alguns medicamentos e acabei dormindo. Até para não sair correndo para o hospital, que é a indicação. Acordei por volta das 2 horas da manhã, com 39 de febre, muita dificuldade de respirar e muito inchado. Saí correndo para o hospital, chegando lá o pessoal já fez todos os exames, me isolou e me internaram no CTI. Não precisei ficar entubado e saí rápido do CTI, mas fiquei internado praticamente 1 semana. Eu não imaginava que eu fosse ficar tão mal desse jeito, porque eu sou praticante de CrossFit já tem 6 anos, então eu tenho um condicionamento muito bom, mas fiquei bem mal. E agora eu estou me recuperando, estou praticamente 100%, voltando a fazer minhas atividades físicas dentro de casa, estou cumprindo o confinamento e a principal mensagem disso é que as pessoas precisam realmente ficar em casa. A gente precisa seguir a orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e ficar em casa, para que a gente consiga achatar ao máximo essa curva e esses profissionais da saúde, os médicos que estão lutando aí bravamente, eu vi lá no CTI a correria que eles estão, não precisem escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, fica em casa. Pior escolha que
ter para um médico, com certeza. Eduardo, muito obrigado. O Eduardo falou muito bem. Você vê que ele é jovem, é um desses pacientes que a gente não espera. Nossa, a doença só pega velho? Não, pega jovem também. Mas ele se recuperou. E em cima dessa recuperação dele, que tem a pergunta aqui da Sônia Maria. Gostaria de saber, ela é de Descalvado, São Paulo. Gostaria de saber quantas pessoas já foram curadas do coronavírus. Seria bom termos um número preciso, pois só se falam das mortes. É que a gente não tem esse número de recuperados, né? Não, não tem. Esse número, acho que um grande problema nosso é com relação aos dados, né? Então, a gente tem basicamente o número de pacientes testados que foram positivos, que é um número ínfimo, né? É a ponta do iceberg, tem muito mais gente infectada. Estamos vendo as mortes, basicamente, que é um desfecho duro, um desfecho que muitas vezes você consegue determinar. E mesmo assim, há muitas mortes que você não tem. Você tem o óbito, não tem o resultado e muitas vezes você não tem a certeza. Então, o percentual de pessoas que se recuperaram é um percentual... Claro, as formas são mais leves muitas vezes, é um percentual grande, mas vejam... pelo menos o caso de uma pessoa como o Eduardo, que foi para o hospital e voltou, seria importante ter. Seria muito importante. O Ministério da Saúde, desculpa cortar o senhor rapidinho, mas o Ministério da Saúde disse que iria colocar na plataforma de atualização de todos os dias, além dos óbitos, além dos casos confirmados da doença, também as pessoas recuperadas. Mas até hoje não fez isso, porque não deve ser tão simples assim. Não é muito simples, porque o que acontece é que existe todo um acompanhamento da vigilância epidemiológica em relação a esses casos que são notificados. Hoje, no momento que a gente está agora, não se notifica mais os casos leves, os casos que são notificados são os graves e que internam, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, é o que é notificado para a vigilância epidemiológica. E aí, as pessoas da vigilância mantêm um acompanhamento desses casos, então tem que ficar ligando para o hospital, às vezes ligando para a família, para entender isso. E o hospital não tem que obrigatoriamente, ele tem que notificar o óbito, mas ele não tem que notificar quem se recuperou. Então, é um trabalho de busca de informação que leva mais tempo para consolidar. Mas que a Sônia Maria, sem dúvida nenhuma, tem razão. Tem toda a razão. A gente tem que procurar dar esses casos, até para mostrar que sim, existe gente que se recupera, não ficar falando só das mortes. A gente conta aí com a ajuda do Ministério da Saúde, que prometeu, mas ainda não nos fornece esse número de pessoas que se recuperaram da doença. Falando em Ministério da Saúde, que fica em Brasília, é uma conexão meio ruim, mas a gente vai até Brasília conversar ao vivo com o repórter Fabiana Andrade, que todo dia atualiza aqui as informações para a gente. Já falei do seu nome aqui no jornal, falo de novo. Fabiano, bom dia. Bom dia para você, Márcio. Bom dia para todo mundo que está ligado no combate ao coronavírus. Eu vi quando você citou e a gente estava mostrando justamente uma fala do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na coletiva que ele deu ontem para mostrar os novos números da Covid aqui no Brasil. E teve um outro trecho do depoimento do ministro que chamou bastante a atenção aqui em Brasília, foi sobre a dificuldade que o Ministério da Saúde está tendo em trazer para o Brasil equipamentos que foram comprados da China. Tanto os EPIs, os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, quanto materiais e equipamentos médicos, como os ventiladores, os respiradores que foram comprados da China. O ministro citou ontem que os Estados Unidos enviaram para a China 23 aviões cargueiros só para levar embora o material que tinha comprado. E o Brasil, como não fez isso, está tendo dificuldade em receber o material que comprou da China. Claro, são muitos os países que estão atrás desses equipamentos fabricados pelos chineses, principalmente durante a explosão do caso de coronavírus lá no país. O ministro Luiz Henrique Mandetta disse que não descarta a possibilidade de enviar aviões da FAB até a China para trazer esses materiais já comprados de lá. Por enquanto, é apenas intenção, já que nada foi publicado oficialmente a respeito disso. Só para finalizar, vamos falar do Distrito Federal aqui. São 400 casos confirmados de Covid-19 aqui na capital do país. Nós temos registradas já 5 mortes aqui na capital e o Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da federação a adotar o isolamento social. As aulas nas escolas públicas e privadas aqui estão fechadas, né? As escolas estão sem aula desde o dia 12 de março. E foi publicado um decreto dizendo que as escolas só devem reabrir provisoriamente a partir do dia 31 de maio. Isso, claro, ainda pode mudar dependendo do cenário da Covid aqui na capital do país. E só para finalizar, Márcio, obrigado pelo seu tutorial aí ensinando a fazer máscaras. Eu vi que bombou na internet, eu fiz em casa também com uma fraldinha de pano. Ficou bem sufocante porque Brasília está fazendo bastante calor, mas se protege, já vale eu seguir direitinho as instruções que você ensinou aí, Márcio.
Foi o que eu falei ontem, Fabiano, e a gente repetiu hoje aqui. Não é fácil usar máscara, mesmo se for uma máscara profissional, mesmo se for uma máscara feita em casa, no improviso aqui na frente. Você tem que ter não apenas a paciência, mas o aprendizado, o saber usar a máscara, até para ela não servir de nada ou até te contaminar se você não souber usar. Mas que bom que você assistiu, que bom que você aprendeu. Muito bem, gostei, Fabiano. Muito obrigado. Bom dia, Fabiano. Até a próxima. Entre tantas mudanças que a pandemia está trazendo para a gente, as regras para ter acesso a remédios também estão diferentes. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o advogado Matheus Falcão. Ele é analista de saúde do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Matheus, bom dia, obrigado pela sua participação aqui. Quer dizer, agora falando de um tema bem amplo, que todo mundo precisa comprar remédio com a receita. A receita antes tinha data de validade para 30 dias, agora vai durar mais tempo. Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo aí que nos escuta. Sim, exatamente como você falou, né? Tanto o governo federal, a Anvisa, assim como a Secretaria de Estado da Saúde, promoveram várias mudanças aí para facilitar a vida de quem precisa desse medicamento controlado e evitar contágio em filas, enfim, aglomerações nas farmácias, né? Então, a primeira medida foi que a Anvisa autorizou um prazo maior, como você já colocou, para as receitas médicas, né? Aquela que você usa para pegar um medicamento controlado. Ela ampliou o prazo em 30 dias. Além disso, as farmácias públicas, que são aquelas que geralmente são coordenadas pelos estados ou pelas grandes cidades, né, por exemplo, as capitais, estão implementando algumas medidas no sentido de diminuir o contágio. Então, por exemplo, estão fazendo filas mais esparsas para que as pessoas não fiquem perto quando você vai pegar o medicamento, mas principalmente também estão, em geral, aumentando o prazo da receita, né, e também estão autorizando que se retire esse medicamento por procuração. Então, se a pessoa que usa, por exemplo, um medicamento para hipertensão ou para diabetes está no grupo de risco, né, do contágio do novo coronavírus, ela pode subscrever, assinar uma procuração para que outra pessoa, que talvez não esteja no grupo de risco, retire na farmácia esse medicamento para ela. Só para ficar claro, Matheus, desculpa te cortar, você falou da procuração. É de próprio punho, pode ser um pedaço de papel, eu escrevo aqui, autorizo minha filha a pegar o remédio para mim. Assino, se essa minha filha for na farmácia popular, ela consegue pegar o remédio para mim? Exatamente, essa é uma novidade importante. Não precisa nem ser a procuração assinada em cartório, pode ser o que a gente chama de procuração simples, que é essa assinada por próprio punho. Então, você só se identifica seus dados, nome completo, RG, CPF, e autoriza também alguma pessoa, por exemplo, sua filha, com os nomes, com os dados dela, e autoriza ela a pegar o medicamento. No programa Farmácia Popular, que é um programa coordenado pelo Ministério da Saúde, as novidades também foram um aumento de prazo, e é importante deixar claro que esse aumento não é só para medicamento, também ele acontece quando você retira alguns produtos de saúde, como, por exemplo, fraldas geriátricas, e a ideia é sempre que, enfim, diminua, né, o contato entre as pessoas, contendo aí o contágio do novo coronavírus. Matheus, é sempre legal ligar para a sua unidade para saber quais são as regras ali implementadas e já facilitar a retirada do medicamento. Só mais uma pergunta e rapidinho. A gente sabe que o governo suspendeu o aumento dos remédios por 60 dias. O IDEC, de alguma forma, vai fiscalizar isso daqui a 60 dias para ver se esse aumento vai ser exagerado, se vai compensar esses 60 dias que não houve aumento. De alguma forma, vocês têm como controlar isso também? Certamente, o IDEC acompanha preço de medicamento há bastante tempo, é uma pauta que nos é muito cara. Essa medida, pelo que nós temos visto, ela pode até ser interessante, mas talvez ela não seja suficiente, porque esse reajuste ele não incide sobre o preço do medicamento, ele incide sobre um teto do medicamento, né? E o que nós temos verificado aí nos últimos anos é que esse teto é muito alto. Então, talvez fossem interessantes outras medidas também para conter uma eventual alta no preço dos medicamentos. Mas, certamente, o IDEC está acompanhando para sempre garantir que não aconteça nenhum aumento abusivo, né? Seja de medicamentos, seja de produtos essenciais à saúde. Matheus Falcão, do Instituto de Defesa do Consumidor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso combate. Até a próxima. A importância de se manter ativo no isolamento. Esta semana a gente conversou com o diretor da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro, você deve lembrar. E ele defende a ideia de que as pessoas não devem sair de casa nem para fazer exercício físico, respeitando o distanciamento social. Pensando nisso, vamos nos mexer em casa. O fisioterapeuta Gabriel Pimenta, especializado em reabilitação de idosos, ele preparou um vídeo com exercícios básicos, simples, que podem ser feitos em casa por pessoas de qualquer idade. Hoje o exercício vai ser para as panturrilhas. O movimento é simples, pode apoiar numa cadeira ou na parede, vai elevar os calcanhares e descer controlando. O exercício pode ser feito
em torno de 20 repetições de 2 a 3 vezes ao dia. Quem tiver mais dificuldade de força pode até fazer sentado. Esse movimento é importante não só para fortalecer a musculatura, como também auxiliar no retorno venoso. Em tempo de confinamento, ficamos muito tempo sentados no sofá, de frente para o computador e andamos pouco. E isso faz com que a perna fique um pouco inchada. E esse exercício vai ajudar a combater isso. Bacana, obrigado. A gente vai agora direto para as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. E a Marina pergunta, doutora, por que desinfetar as ruas? Qual é a eficácia disso? A gente está vendo muita imagem no mundo inteiro, aqui no Brasil também, de caminhão, pipa jogando uma água com algum líquido ali, desinfetante talvez. É eficaz? É importante porque já se tem percebido que o vírus ele sobrevive algum tempo em superfícies mais porosas. A gente não tem muito quantos dias isso acontece, mas pode acontecer sim do vírus ficar ali naquela superfície. Então, tem sido feitas essas desinfecções e é importante também a pessoa, quando sai de casa, quando não tem outro jeito e sai de casa, chegar em casa, não entrar com o sapato da rua, levar o sapato para uma área reservada e fazer uma desinfecção com água sanitária, por exemplo. Eu acho que foi aqui em São Paulo que eu vi a desinfecção das ruas, dando uma atenção especial ao redor dos hospitais, no ponto de ônibus, por exemplo. Eu achei isso bem simbólico, bem marcante. As pessoas transitam mais e Exatamente. podem estar mais contaminadas perto dos hospitais. O Marcelo pergunta, estou de quarentena, minha esposa não. Adianta alguma coisa? Não adianta. Na verdade, tem que entender por que a esposa não está de quarentena. Se for algum serviço essencial, infelizmente ela vai ter que trabalhar ou vai ter que sair de casa, na verdade. Mas o ideal é que todos façam quarentena. Isso é fundamental. Agora, adianta se eles se separarem em casa, então, né? Mas isso em casa é muito difícil, né? Um quarto especial, as áreas são comuns, banheiro... Depende da casa, mas a maioria da população brasileira não consegue separar isso em casa. O Arthur faz uma pergunta que eu já vi em outras vezes e a gente não fez ainda, por isso chegou a vez dele. Coronavírus pode ser transmitido por ferimentos? Não, não é uma via importante. A máscara caseira, Nildeia pergunta, pode ser feita com pano de limpeza multiuso de TNT? Pode. Pelo Ministério foi autorizado para a máscara caseira, algodão, TNT inclusive também. A pergunta da Tainá é boa. Uso o aparelho ortodôntico. Devo ou não continuar indo à manutenção? A gente sabe, só pode sair de casa, só deve sair de casa quem for fazer algo emergencial, quem for essencial sair de casa. Manutenção do aparelho ortodôntico. Os dentistas eles têm reduzido os atendimentos de rotina e até trabalhado em explicar o que é uma urgência odontológica, o que é uma emergência odontológica que você realmente não pode deixar de fazer. Então, é importante conversar com o seu dentista para ver se nesse momento do seu tratamento é essencial que você faça a manutenção ou se dá para adiar um pouquinho. Se der, é melhor. Vale para todos os tratamentos de saúde. Vale para todos os tratamentos de saúde. A Amora pergunta, mesmo assintomático, em quanto tempo o portador da Covid-19 deixa de ser um vetor? De forma geral, em torno de 14 dias. Após 14 dias, os primeiros sintomas, ele para de transmitir. Mas uma coisa que é importante, ele para de transmitir, mas ele vai transmitir pelo ambiente, ele pode contaminar outras pessoas. Ele não é mais a fonte do vírus, ele não elimina por secreção respiratória, se bem que alguns casos podem até mais tempo, mas o ambiente continua contaminado. Se eu tive coronavírus e se eu não continuar lavando as mãos, tendo esse cuidado, eu posso transmitir do ambiente de outra pessoa o vírus também, isso é importante. Como é que ela sabe quando deixa de transmitir? Só fazendo teste? Tem alguma maneira de saber Teoricamente, quando você faz o mesmo swab, né, que é o PCR, depois de 14 dias, seria interessante fazer depois de 14 dias para ver se você está excretando o vírus. Só que a gente não está conseguindo fazer nem o teste para pessoas graves. Então, você imagina testar quem teoricamente está curado. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras informações importantes neste combate ao coronavírus. Até já. Agora são 11 horas e 7 minutos, estamos de volta com o combate ao coronavírus, agora com as informações aqui do nosso telão dos casos totalizados pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país. Casos confirmados neste momento, 8.076. E o número de óbitos, o número de mortes em todo o país, 329 mortes. É importante acompanhar também como tem ocorrido a evolução dessas mortes e para isso a gente tem um outro gráfico. Perceba que do dia 17 de março
quando foi registrada a primeira morte, como a gente está subindo. 1 caso, 3, 2, 5, 7, 9, 12, 11, 20 casos registrados no dia 26 de março, caiu para 15, 22, 23, 42, 40 mortes. E de ontem para hoje, do dia 1º para o dia 2 de abril, nós tivemos um aumento de 45% no número diário de mortes. Doutora Carolina, a gente pode dizer que houve mais mortes ou houve mais registros de mortes de casos antigos? Não necessariamente são mais mortes realmente de anteontem para ontem, porque a gente sabe que tem esse represamento de exames e tem se pedido até para acompanhar melhor a estatística, tem se pedido aos laboratórios públicos que priorizem os casos de óbitos para liberar esse resultado. Então, às vezes acontece de liberar uma leva de resultados de pacientes que foram a óbito de uma vez. Isso dá um salto na estatística. Quer dizer, a pessoa que aparece aqui no 58 no dia 2 de abril não morreu no dia 1º. Não pode ter morrido em outra provavelmente data anterior. Não, porque leva um tempo até esse dado ser computado. Por isso também é mais uma importância de que esses resultados tivessem uma celeridade maior, porque a gente acaba tendo só uma foto do passado quando eles demoram muito a sair. Pois é, quanto mais fiel a gente perceber a realidade dos dados nesse tipo de gráfico, melhor a gente vai entender essa pandemia, né? E melhor planejar recursos e ações em relação a isso. Que é o mais importante. Vamos agora chamar o nosso querido amigo César Tralli, que todo dia vem para cá trazer as notícias de São Paulo. Como que São Paulo está combatendo a Covid-19? Como vai, Tralli? Estou acompanhando vocês estão falando da necessidade, né, da gente ter uma noção clara do que está acontecendo. E aqui em São Paulo, óbvio, continua aquele problema sério de conseguir fazer os testes, né, para detectar ou não a Covid-19. Finalmente, uma apuração importante, Márcio. O Instituto Butantan começa hoje a fazer os testes. Conseguiram todos os credenciamentos necessários da área da saúde, vigilância sanitária, enfim. E o pessoal já começa no laboratório hoje a trabalhar. A intenção é que no começo da semana que vem consigam fazer 500 testes por dia. Isso vai ajudar muito a desafogar aquela fila gigantesca que tem no Instituto Adolfo Lutz de quase 16 mil testes. Agora, uma notícia muito preocupante aqui em São Paulo é o aumento da violência doméstica. Por conta dessa situação do isolamento social, tem aumentado denúncias de mulheres que estão sofrendo violência dentro de casa. Há de se dizer que o presidente Bolsonaro chegou a falar sobre isso. Exatamente. E a gente foi conferir com algumas ONGs o que está acontecendo e, de fato, há aumento de denúncia, aumento de medida protetiva dada pelo Tribunal de Justiça, enfim, há, de fato, uma preocupação maior em relação a isso. Dá uma olhada aí, ó. As mulheres que procuraram vocês recentemente, que relato que elas trazem? O relato delas é geralmente esse, porque eles estão muito tempo juntos dentro do mesmo ambiente. O homem acha que a mulher tem que servi-lo em todos os aspectos e quando ela se nega, ela sofre a violência. Daí a necessidade, então, né, das delegacias da mulher trabalharem, das denúncias do 180, Disque Denúncia, enfim, uma série de medidas aí necessárias para a gente combater isso. Que isso não seja desculpa para diminuir o isolamento, mas que seja justificativo para que os vizinhos fiquem mais atentos e que a polícia, claro, seja rápida para receber uma denúncia, ir nesse local e fazer alguma coisa. Exatamente. Todo mundo sim tem que meter a colher. Todo mundo sim tem que denunciar se ouvir ou perceber que está acontecendo um caso de agressão contra a mulher na parede do lado, na casa de frente. Isso é obrigação de qualquer pessoa. Exatamente, Márcio. E uma coisa boa, muito interessante que está rolando em São Paulo e que isso tem sido divulgado, né, e multiplicado são as iniciativas de doações de empresas, supermercados, gente comum, a sociedade toda se mobilizando e tem uma ação que está rolando agora, bem legal aqui em São Paulo, que a gente vai ver um trechinho do que está acontecendo. Olha aí. 5.000 cestas básicas vão ser distribuídas para os moradores aqui de Heliópolis, para famílias que têm crianças e adolescentes cadastradas em projetos educacionais. E, além disso, vai ser distribuído sabão. 4 barrinhas para cada casa, para cada uma das 18 mil casas aqui da comunidade. São 24 toneladas de sabão que também serão distribuídas nesta sexta-feira. Legal, né? Belo gesto. Muito bacana belo isso. Gesto. E uma outra preocupação grande com as associações de catadores, né? De lixo, de entulho, o pessoal que faz reciclagem. Tem uma preocupação muito grande, né, com o que vai acontecer em relação a tudo que vem sendo ou já foi recolhido nas ruas para voltar
para a indústria, né? Então, a gente faz muito um trabalho de campo em relação a isso. E tem várias medidas para beneficiar esse pessoal que estão sendo tomadas em São Paulo a partir de hoje. Olha que interessante. As cooperativas tiveram de suspender os trabalhos para respeitar a quarentena, respeitar o isolamento, então a coleta não pode parar. A gente vai mostrar como é que isso está acontecendo na cidade de São Paulo e vai falar também sobre as medidas que a prefeitura adotou para auxiliar os cooperados, né, que tiveram de parar de trabalhar, mas precisam de uma graninha para sustentar a família. É isso aí, Márcio. Não é só notícia ruim, não. A gente está sempre aí tentando levantar o astral, mobilizando a sociedade, defendendo o isolamento, fica dentro de casa, mas, de certa forma, faça o que você puder fazer pelo próximo, mesmo que à distância. A gente tem que passar por isso com esse espírito solidário e com alto astral, né, com pensamento positivo. Não está fácil para ninguém. Se for assim, fica mais fácil. Não vai ser 100% fácil, mas a gente vai no final das contas, sair muito mais forte, muito mais unido. Obrigado, Tralho. É o que todo mundo quer, né, meu Valeu. amigo? Valeu, brigadão. Abração. Tchau, gente. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Estamos juntos aí na semana que vem. Bom fim de semana. Valeu, Márcio. Obrigado. Como a gente sempre faz... Tchau, gente. Como a gente sempre faz, vamos direto para o Rio de Janeiro. Ponte Aérea São Paulo-Rio, conversar com a Mariana Gross e os destaques do RJTV. Bom dia, Mariana. Destaque do Rio de Janeiro. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Há exatamente um mês, o Rio registrava o primeiro caso do novo coronavírus. Foi o de uma mulher de 27 anos no município de Barra Mansa, no sul do estado. Essa mulher já está curada. 30 dias depois, o número total de casos chegou a 992, 160 a mais que na última quarta-feira. De acordo com o balanço divulgado ontem, subiu para 42 o número de mortos no estado. Segundo a Secretaria de Saúde, há outras 65 mortes em investigação. E depois da secretária de Saúde do município do Rio testar positivo para a Covid-19, mais uma secretária municipal anuncia que também está com a doença. É Thalma Romero Suane, secretária de Educação. Ela se recupera em casa. O número de casos sobe, o estado corre com a montagem de estruturas para atender os pacientes. O maior hospital de campanha sendo construído no Rio começa a ganhar forma no espaço onde ficava o estádio de atletismo Célio de Barros, no complexo do Maracanã, na Zona Norte. Veja as imagens feitas pelo Globocópia nessa manhã. Dá para ver que parte já está erguida e com um dos telhados até. A Secretaria Estadual de Saúde diz que o hospital vai ter capacidade para 400 leitos, sendo 80 de CTI. Além do Maracanã, outros 7 hospitais de campanha estão sendo erguidos em diferentes regiões do Rio e vão ter 1.800 leitos no total, com 520 CTIs na região metropolitana do Rio e também no interior. Essas estruturas devem ficar prontas, segundo o Estado, até o dia 30 de abril. Estamos acompanhando. Márcio, é com você. Obrigado, Mariana. Todo reforço vai ser importante nessa luta. Até a próxima, Mariana. Bom fim de semana. Nessa fase de isolamento social, quem pode deve ficar em casa. Mas é preciso ficar em casa com segurança e com todo mundo o dia inteiro dentro de casa, principalmente crianças e idosos. É preciso redobrar os cuidados para evitar acidentes domésticos. Eu conversei com o geriatra José Carlos Campos Velho sobre os cuidados com os idosos, exatamente aqueles que precisam ficar mais protegidos dentro de casa. E conversei também com o capitão Marcos Palumbo, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Sabia, Márcio, que eles tiveram uma queda de 20% nas chamadas de socorro para acidentes nas ruas? Pois é, só que tiveram um aumento nas chamadas por causa de acidentes domésticos. Vamos ver as duas entrevistas. Às vezes a gente tem ocorrências de resgate em relação ao álcool gel, por exemplo, um descuido que às vezes passou na mão para fazer uma boa asepsia, mas acabou, por exemplo, entrando em contato com alguma fonte de calor, provocando uma combustão, fazendo com que às vezes tivesse um incêndio dentro de casa, uma queimadura mais séria para uma pessoa. Nessa época ela vai ser bem complicada por causa dos hospitais. Então a gente sabe que alguns acidentes eles têm como ser evitados. Doutor, e os idosos? Qual é o principal motivo de acidentes, qual é a principal causa de acidentes domésticos dos idosos? A principal causa de acidentes domésticos com idosos são as quedas, mas é pelo piso que se deve ter uma certa atenção com pisos mais escorregadios, então isso é uma questão.
Tapetes, principalmente tapetes de pequena extensão espalhados pela casa, são outros fatores que podem implicar em quedas. A localização dos móveis, quanto mais limpo no termo de na perspectiva do espaço de circulação, quanto mais limpo e sem obstáculos for o ambiente, melhor. A iluminação do ambiente é essencial que seja adequada. Os banheiros normalmente têm algumas adaptações que podem ser feitas, particularmente as barras de suporte, tanto na privada quanto no chuveiro. Então, a gente tem que fazer uma pequena diferença entre o idoso robusto e o idoso frágil, que o idoso frágil tem um risco maior de quedas. Mais uma vez, a queda é o principal acidente. Essa questão dos idosos e acidentes domésticos é muito interessante, como isso está aumentando. Mas já falamos muito aqui também da quantidade de produtos de limpeza. Estamos falando tanto aqui do álcool líquido, do detergente, da água sanitária, da importância de se higienizar mais as casas. O risco para as crianças é muito grande também, como o César bem mostrou. Exatamente, tem que tomar muito cuidado onde ficam esses produtos de limpeza, para que as crianças não tenham fácil acesso, porque pode ter lesão de pele, principalmente pode beber e se intoxicar. Então, é importante limpar, lavar, mas guarde tudo em armário alto ou armário com chave, não deixe no acesso das crianças. E muito cuidado com essa coisa da higienização das mãos com álcool, seja álcool gel e principalmente álcool líquido, para não se aproximar do fogo com as mãos com álcool, porque pode realmente ter uma queimadura ali, e nem deixar as garrafas de álcool, os recipientes próximos a não só de fogo, mas também superfícies que esquentam. Como torradeira, a gente mostrou. Exatamente, isso pode levar à combustão, à explosão, é bem importante. Então, o álcool gel foi uma surpresa, eu não sabia que o álcool gel pegava fogo assim. Ele é menos provável que pegue fogo do que o álcool líquido, na verdade, ele contém mais a explosão, mas ele queima. Tem que tomar cuidado. Vamos direto aqui para o nosso telão, ver as notícias do G1, o que o G1 nos atualiza sobre o novo coronavírus ao redor do mundo com a Paula. Paula, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo. Em Wuhan, na China, onde a pandemia começou, mesmo com as restrições mais relaxadas, as autoridades pediram para que os moradores se mantenham vigilantes e evitem sair de casa. E o mundo já tem mais de 1.030.000 infectados. O número de casos explodiu no mês passado, em março. Para vocês terem uma ideia, no dia 2 de março eram 92 mil infectados no mundo e ontem, 2 de abril, exatamente um mês depois, passou de 1 milhão. Já são mais de 54 mil mortes e, por outro lado, mais de 218 mil pessoas se recuperaram da doença. E na Espanha, o número diário de mortes caiu pela primeira vez desde 26 de março, mas ainda está muito alto, acima de 900 mortes por dia. O país já tem mais de 10 mil mortos e mais de 117 mil infectados. Passou o número de casos da Itália e só fica atrás dos Estados Unidos. E a Alemanha enviou 50 respiradores mecânicos para a Espanha para ajudar a tratar os pacientes graves da Covid. Na Alemanha, as restrições de movimento começaram a fazer efeito e a propagação do vírus perdeu velocidade. E Singapura, na Ásia, anunciou que vai fechar todas as escolas e todos os serviços não essenciais. No início da pandemia, Singapura recebeu elogios, eles implementaram medidas que aprenderam lá em 2003 com o surto da SARS. Eles têm, por exemplo, um sistema bem sofisticado de rastreamento de contatos. Mas, apesar dos esforços, a cidade-estado viu o número de casos crescer nos últimos dias, passou de 1.100 e agora as medidas vão ser mais rigorosas. E a Rússia decretou feriado em todo o mês de abril a partir de hoje. E para terminar, Márcio, uma curiosidade. A gente conversou com ONGs e protetores de animais e eles contaram que a procura por adoção de cães e gatos cresceu até 50% agora na quarentena. Mas os especialistas alertam, gente, vocês têm que ver se vão conseguir, têm que avaliar se vão poder cuidar desses bichinhos depois que passar a pandemia. Márcio. Os bichinhos são uma bela distração nesse momento realmente, mas a responsabilidade de cuidar deles depois da pandemia, depois que a gente puder sair de casa, aí que a gente vai ver. Paula, obrigado. Obrigada, bom final de semana. Igualmente, continuando aqui no telão com as suas perguntas no Pergunta Corona. A Regina pergunta, a falta de ar aparece desde o início ou somente quando a infecção já está no estágio avançado? Porque a gente fala que a falta de ar é o principal sintoma, um dos principais sintomas. Sim, a falta de ar é um dos sintomas que denota a gravidade do caso, né? Ela geralmente ocorre em torno do 7º, 10º dia. Os sintomas, eles são, na verdade, mais leves e vão progredindo de forma progressiva, ao longo dos dias. A falta de ar é
é uma queixa que você deve ir ao pronto-socorro. Isso é muito importante, principalmente pessoas mais idosas. Não interessa se foi no primeiro dia, você vai perceber se vai se agravando com o tempo. Geralmente ela se agrava ao longo dos dias, mas eventualmente a pessoa pode começar com um quadro de falta de ar, principalmente se a pessoa já tem algum problema pulmonar, se ela é tabagista, se tem alguma doença do pulmão, ela pode ter uma piora da falta de ar e isso já denota uma certa gravidade. Já estou com a pergunta da Iraci. Substituir o capacho da porta por um pano úmido com solução clorada funciona na eliminação do vírus do sapato? A doutora Carolina disse que tem cuidado na hora de tirar o sapato, entrar em casa e limpar. Ele quer usar uma solução clorada. Funciona? A solução clorada é eficiente para eliminar o vírus, mas não adianta aquela passadinha na porta na entrada. Tem que permanecer em contato com a superfície contaminada por pelo menos 15, 20 minutos. Então, é melhor, em vez de deixar o pano na porta, que até aquilo evapora e não funciona tanto, o ideal é que você tire o sapato na entrada, não entre com o sapato, leve para uma área, por exemplo, a área de serviço, e coloque em contato com esse pano com solução clorada por pelo menos 15, 20 minutos. O Tiago faz a pergunta que todo mundo que usa óculos tem. Quem usa óculos tem que fazer alguma limpeza específica para evitar que o vírus fique nas lentes? O óculos acaba sendo uma proteção, né? Então, nós temos um óculos para entrar nos quartos de pacientes com Covid, que até eventualmente você coloca em cima do outro óculos, mas quem utiliza tem uma proteção. É importante limpar, sim, mais do que uma vez ao dia. Água e sabão. Sim. Água e sabão é uma ótima maneira. Quer dizer que a gente está mais protegido? De certa forma, sim. Tem a lateral, claro, né, que você pode ter, mas é uma barreira que você já está utilizando. Gostei. A Fernanda, se deixar o álcool 46 atuando mais tempo na higienização das mãos, ele é eficaz em eliminar o vírus? Infelizmente, não. Com o tempo, se for álcool gel, ele ainda segura um pouquinho. Mas o álcool, quando ele já vem em menor concentração, e principalmente se for o líquido, ele começa a evaporar, ele não tem tanta eficiência. A recomendação para ter eficiência é álcool 70. Ontem falamos aqui do álcool 62. É quase 70. Funciona também? Melhor o 70, mas entre o 46 e o 62, melhor o 62. E aquilo também, não adianta ser o álcool muito alto, 90%, porque aí ele evapora muito rápido. Ele evapora mais rápido e não permanece o tempo que precisa para inativar o vírus. Para inativar o vírus. Roberta, eu, meu esposo e meu filho estamos em casa. Meus pais idosos estão na casa deles. Podemos nos encontrar? Meu esposo é o único que sai para ir ao mercado. É duro falar isso, mas infelizmente não. As pessoas acima de 60 anos têm que estar especialmente protegidas. Por mais saudade que a gente tenha, na verdade, você não deve visitar os idosos, principalmente com seus filhos. É claro que muitas vezes você tem que levar algum mantimento, alguma compra, tem alguns vizinhos que são solidários, mas é importante que você mantenha o isolamento social quando você vai levar todo esse material, mas não é para ter visita, não é para ter viagem, nada disso. Principalmente... Posso acrescentar uma coisinha, Márcio? Claro. Lembrar dos cuidadores e dos empregados domésticos, que principalmente para idosos, às vezes eles são fundamentais e não podem ser dispensados. E às vezes a família toda toma um cuidado de não visitar, de ir, de lavar a mão, de usar máscara e esquece de dar orientações adequadas para quem vem cuidar do idoso. Então isso é muito importante. Tem aquela pessoa que vai para ajudar a limpar a casa, fazer alguma coisa do serviço doméstico para o idoso, essa pessoa tem que estar muito bem orientada para que ela não seja quem vai trazer da comunidade para o idoso que está isolado. E às vezes a gente lembra de orientar a família e esquece de quem ajuda todo dia. Muito bom, principalmente lembrando porque a gente pode ter a doença, mas sem sintoma e transmitir essa doença. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta. Até já. Onze horas e 29 minutos, estamos de volta com o nosso combate ao coronavírus. No Rio de Janeiro, a confirmação de casos do novo coronavírus em pelo menos 6 comunidades ligou o alerta. A estimativa é que 2 milhões de pessoas vivam em favelas no Rio, que, como sabemos, tem muitas casas coladas ou bem perto umas das outras. Da favela da Rocinha, a maior da cidade, o repórter Benhur Correia traz informações dos planos que as autoridades estão traçando para essa população. Oi, Márcio. Nessa quinta-feira a gente teve mais uma notificação de Covid-19 em comunidades aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez foi na comunidade da Mangueira, na zona norte da cidade. Com esse já são 8 casos de moradores de favelas com a doença aqui.
3 em Manguinhos, 1 na Cidade de Deus, 1 no Complexo do Alemão, 1 no Vidigal e esse caso agora da Mangueira. A gente lembra que esses são os casos notificados e que o número de subnotificações pode ser ainda maior. Um dos grandes problemas das comunidades aqui no Rio está sendo a falta de água, a falta de abastecimento de água durante vários dias, por exemplo, no Complexo do Alemão. Por causa disso, a Defensoria do Estado e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizaram ontem uma ação contra a Companhia de Abastecimento de Água, a SEDAI, e o Estado do Rio de Janeiro para garantir que eles façam um plano de emergência e de contingência para regularizar o abastecimento de água. Esse plano vai ter que ser apresentado em até 7 dias, Márcio. Obrigado, Benhur. No século XXI tem que fazer um plano de emergência para levar água na casa das pessoas. Ok, são comunidades carentes, a gente sabe que o crescimento é meio irregular, mas há de ter um planejamento para isso. A gente sempre está falando aqui dessa dificuldade que moradores de comunidades carentes estão enfrentando por conta da falta de produtos de higiene e falta d'água tão necessários no combate à pandemia. A repórter Luísa Vaz, ela está na favela do Parque Santo Antônio, na zona sul de São Paulo, e mostra como está sendo o trabalho de arrecadação de doações por lá. Luísa, bom dia. Fala aí com a dona Helena para mim. Bom dia para você, Márcio, e para todo mundo que está com a gente. Nesse momento em que a quantidade de gente que precisa de ajuda só aumenta a cada dia, o pessoal da favela percebeu que era preciso se organizar. Por isso, aqui onde a gente está hoje, no Parque Santo Antônio, zona sul da cidade de São Paulo, o pessoal organizou esse espaço, que costuma servir para atividades esportivas de crianças e adolescentes, como um centro de distribuição de doações. Chegam os donativos de materiais de higiene, de limpeza, de alimentos por aqui, de grandes empresas, mercadinhos do bairro, e o pessoal faz a distribuição não só aqui nessa região, mas para quase 100 comunidades da cidade de São Paulo. O Orlando Silva está ajudando nessa organização, ele é um dos líderes comunitários aqui. Orlando, bom dia. Nesse momento, qual tem sido a principal necessidade das pessoas? Comida. Tem pessoas dentro da favela, dentro das comunidades que já estão passando necessidade e fome. O que a gente está mais precisando, comida. Vocês começaram esse trabalho de donativos na semana passada e a todo dia a demanda aumenta. Vocês estão dando conta de atender a todo mundo que precisa? Não, porque o que está vindo não é suficiente para atender o tanto de pessoas que está precisando nesse momento. E o que vocês têm feito? Estamos dividindo e pedindo doações que chegue mais comida para as pessoas. Muito obrigada, Orlando. Como eu disse, essa ação conta com a participação de grandes empresas, dos mercadinhos do bairro, mas também com a ajuda de muita gente disposta a colaborar nesse momento difícil. Márcio. Acho que é o mais importante, né, Luísa? Muito obrigado. A confirmação de casos do novo coronavírus em favelas aumentou a preocupação das autoridades e dos profissionais de saúde por causa da aglomeração nesses lugares. É muita gente vivendo em espaços pequenos. Impedir a propagação do vírus nesses locais é um desafio para a saúde pública. É sobre isso que eu converso com o médico de saúde da família, Rafael Cangemi, que está no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Doutor Rafael, bom dia. É Cangemi ou Cangemi? É Cangemi, Márcio. Desculpa, bom dia, doutor. Como é que o senhor tem sentido a preocupação nas comunidades? Eles estão atentos a isso, a esse risco tão grande que existe se a Covid-19 chegar com força nas favelas? A gente, no trabalho da atenção primária, do saúde da família, a gente tem feito um trabalho de reforço com a população, através dos agentes comunitários de saúde, através de vídeos, conversando com a população, deixando um acesso ali para que aquelas pessoas não venham e fiquem em casa e cumpram o isolamento. Porém, a gente tem ficado muito preocupado e atento, sabendo que nas comunidades, como você mesmo disse, as pessoas vivem muito próximas, sem muito espaço físico, sem muitos quartos para poder ter isolamentos, no caso de pessoas doentes. Então, a gente está muito preocupado e atento porque as pessoas vão esquecendo, como a doença às vezes não chega no teu vizinho, não chega no teu parente, você acha que aquilo não vai te atingir. E a gente tem reforçado cada dia mais e com mais frequência a questão de você evitar os bailes, evitar as atividades esportivas, evitar aglomerações dentro das comunidades, dentro dos bares, das igrejas, tudo que tem dentro das comunidades. É preciso a gente ter muita atenção por causa da transmissão do vírus. E além de tudo isso, a gente está muito preocupado com o vírus, mas aproveitar esse momento para tomar conta do nosso quintal, porque a gente está no período de sazonalidade da dengue, então a gente pode ter uma explosão de casos de dengue se a gente não cuidar da água parada, de limpar os quintais, cobrir caixa d'água. E uma coisa muito importante dentro da saúde da família, são os agentes comunitários de saúde.
né, a população tem acesso a essas pessoas, tem acesso às equipes de saúde da família. Isso é muito importante. A gente tem pacientes, como o Trali trouxe, né, que estão sofrendo maior aumento de violência doméstica, pacientes que estão deixando de tomar seus medicamentos. Então, assim, a gente está aberto e apto para poder informar, para poder orientar, para poder tentar fazer com que a pessoa se desloque menos e receba, né, o cuidado que precisa em saúde, né, no seu domicílio. Agora, doutor Então, Rafael, é muito importante a população estar em contato com a sua equipe. Desculpa, eu quase cortei o senhor, mas o senhor falou sobre os bailes. A gente sabe que é uma importante manifestação cultural nas comunidades, mas eles continuam acontecendo? A gente tem conversado com as associações de moradores, com o pessoal da comunidade e orientando que isso não aconteça, né? Mas aqui a gente está reforçando para caso isso de fato aconteça, qualquer pequenos bailes, aglomerações, isso de fato não role, né? E não aconteça. Isso no Rio é baile funk, mas em outros lugares do Brasil a gente tem outros bailes, tem baile rap, tem outros tipos de baile que acontecem ao longo do Brasil. Então a gente está pedindo que as pessoas de fato acreditem, né? E entendam que essa doença ela é de contaminação muito rápida, né? E o contágio e a transmissão é muito rápida, então precisa ter cuidado de fato com tudo isso. A gente mostrou antes do senhor começar... a questão do lixo, né? E a questão do lixo, claro. A gente mostrou antes da sua fala ao vivo, a Luísa, numa comunidade aqui em São Paulo, mostrando uma ação de solidariedade, doação de produtos de limpeza. Isso tem acontecendo no Brasil inteiro. A importância disso, acho que é fundamental, talvez seja o ponto crucial nisso aí. Claro, a aglomeração conta muito, evitar a aglomeração, mas se essas pessoas tiverem acesso a produtos de limpeza, vai ser uma barreira a mais para evitar o pior. Com certeza. A gente precisa desse apoio, né? Precisa ter a água chegando também nessas comunidades, né? Precisa de todo esse reforço e seguir aquelas noções básicas. Se não tem o álcool gel, vamos usar a água sanitária diluída, como já foi falado em vários programas, inclusive, né, nesse programa. Vamos lavar a mão com água e sabão o tempo todo, que a gente sabe que isso é possível, né? E de fácil acesso para a população. E tomar cuidado com o lixo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem comunidades que são em morros, né? E as pessoas às vezes quando descem para trabalhar, levam o lixo. Como as pessoas não estão saindo, né, para o trabalho, às vezes o lixo fica acumulado. Então, a gente tem que criar uma rotina de, em algum momento, vizinhos mais próximos, pessoas que não são idosas, ajudar os idosos, as pessoas que não podem se locomover com tanta facilidade, para levar o lixo até os locais adequados de dispensação, para que isso também não vire um acúmulo na comunidade e gere outros problemas de saúde ali. As autoridades estão exatamente preocupadas com isso, não apenas a epidemia da Covid-19, mas simultaneamente a de gripe e a de dengue, como o senhor bem colocou. Dr. Rafael Cangemi, médico de saúde da família, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso combate ao coronavírus. Particularmente, o que a gente pode fazer para reforçar essa conscientização nas comunidades? É muito difícil, eu sei, mas é preciso ter atenção especial nesses lugares. Esse vai ser o grande desafio nosso no Brasil com relação à proteção das comunidades. Historicamente, já há um descaso do poder público, há poucos serviços de saúde, tem uma população idosa, e não só idosa, a gente sabe que jovem também tem corona e tem quadros graves, até eventualmente morrem por isso. Eu acho que precisa de um programa nacional, até com complementação de renda. A sociedade civil deve também... tem vários programas de doação com relação a materiais, alimentos. Acho que isso é fundamental, buscar estratégias para proteger essa população. Hoje, em todo o mundo, quase 4 bilhões de pessoas estão em casa por orientação dos governos. Os Estados Unidos, que estenderam o isolamento até o fim deste mês, estudam outras medidas para enfrentar a pandemia. Sobre isso, eu converso ao vivo com o nosso correspondente Jorge Pontual, que está em Nova York. Pontual, bom dia para você. Muito bom ter você aqui com a gente. Primeira vez, né? Que tenhamos outras. Que medidas são essas tomadas particularmente em Nova York para tentar restringir isso? É um prazer ter você aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Olha, o governo americano deve anunciar hoje, está se esperando que anuncie, uma nova orientação sobre o uso de máscaras na rua. Porque até hoje só era recomendado o uso de máscaras para quem tem sintomas. Acontece que 1 em cada 4 infectados não tem sintoma nenhum e não dá para saber quem é. Então, todo mundo tem que usar máscara na rua para proteger os outros. Porque se você estiver infectado sem saber e você, sem máscara, espalhar o vírus, pode contaminar alguém. Então, todo mundo vai ter que usar máscara na rua. Nova York e Los Angeles já têm essa obrigação. São as 2 cidades que estão com todo mundo de máscara na rua. E, olha, já tem até máscara de luxo. Virou moda usar máscara.
máscaras sendo vendidas caríssimas, mas o bom mesmo é fazer uma máscara bacana em casa, né? Todo mundo pode fazer. Olha, a gente estava falando da Califórnia, né? Los Angeles, mas São Francisco, na Califórnia, foi a primeira cidade americana que adotou o distanciamento, a primeira que tomou essas medidas, muito antes das outras. E sabe o resultado? Conseguiu controlar a pandemia. Só tem 7 mortos. Começou muito antes do resto. Nova York já tem mais de 1.500. Agora, São Francisco está preocupado com os sem-teto. Tem milhares de sem-teto morando nas ruas em São Francisco ou em abrigos superlotados, não dá para fazer distanciamento. Então, a partir de hoje, São Francisco está botando esses milhares de sem-teto num centro de convenções e em hotéis. Os hotéis estão vazios, né? Então, estão alugando quartos de hotel para botar os sem-teto. Hoje teve uma notícia triste no Reino Unido, na Grã-Bretanha, um número recorde de mortos, 684. Está subindo muito, né? E a rainha Elizabeth II anunciou que vai falar à nação pela televisão hoje à tarde, às 4 horas, hora de Brasília. Aqui nos Estados Unidos, o número de casos está subindo sem parar. Toda hora sobe. A gente tem que checar o número porque sem parar sobe. Agora está em 245 mil casos confirmados nos Estados Unidos e 6 mil mortes, sendo 1.562 aqui, nessa cidade de Nova York. Eu estou hoje completando 19 dias sem ir para a rua, sozinho em casa, e estou bem. Então, vamos em frente, né, Márcio? É isso, é isso. Se a gente quer realmente ficar bem e quer que o sistema fique bem, a gente tem que cumprir esse isolamento social. E muito interessante o que você falou, como no mesmo país tem realidades tão diferentes, Nova York e São Francisco. Se o governo federal não fez nada no começo, demorou a agir, os prefeitos, os governadores tiveram seu tempo para fazer. Nova York não quis, começou tarde, está vendo agora essa gravidade aumentar. São Francisco começou antes e está vendo o número de casos crescer devagar, o que é muito melhor para o sistema de saúde poder absorver essas pessoas. Jorge Pontual, volte sempre que quiser. Muito obrigado pela sua participação no nosso combate ao coronavírus. E a gente vai direto com as suas perguntas, as perguntas que chegam pelo Pergunta Corona. A pergunta da Elaine é boa. A gente fala do cuidado nos objetos, mas o que devo fazer para desinfectar o cartão de débito sem correr o risco de estragá-lo, sem apagar a tarja magnética? Tem alguma resposta, doutores? Quem vai responder essa aí? Olha, eu não posso garantir que não vai estragar. O que a gente tem recomendado para equipamento eletrônico é não jogar o álcool direto para molhar, para que o líquido não se infiltre, por exemplo, por baixo da tela do celular, pela área do botão e etc. Estou falando do cartão. Então, por analogia, eu acho que a gente não deve molhar ele com álcool, mas passar num papel toalha, por exemplo, e passar no cartão, para não encharcar. Agora, eu não posso jurar que isso não vai estragar, não tenho certeza. Sabe a melhor solução? Liga para o banco. O banco está aberto. Pergunta para o seu gerente, pergunta para alguém do banco como fazer essa limpeza sem apagar a tarja. Você pode usar também o celular aproximando na máquina, na verdade, e faz o próprio pagamento. Você não usa o cartão de crédito. Essa também é uma coisa interessante. Aí é outra tecnologia. A Clau, ou o Clau, quem tem Covid-19 apresenta secreção, catarro? Quem tem Covid-19 costuma ter uma tosse seca, né? Mas pode ter catarro principalmente quando, além do quadro do Covid, você pode ter uma pneumonia bacteriana secundária. Então, isso pode ocorrer sim. A pergunta da Kátia é muito boa. Fiz teste no dia 14 de março e não saiu resultado ainda. A gente está no dia 3 de abril, né? Já se passaram mais de 14, 15 dias, mais. O isolamento de 14 dias já acabou. Posso voltar a ter contato com a família? Mais ou menos. Na verdade, aquele isolamento dela ficar trancada dentro do quarto, não sair de lá de dentro de jeito nenhum, pode ser afrouxado um pouquinho. Mas, assim, visitar a mãe idosa, esse tipo de coisa, não é tão recomendado, porque a gente não tem certeza que foi coronavírus que ela teve. Então, até que saia esse resultado, a gente tem a certeza que foi e passou, ela tem que manter as medidas de isolamento social que todo mundo está fazendo. Não precisa mais ficar aquele isolamento no quarto, como se ela estivesse com coronavírus no momento. Mas por manter exemplo, o isolamento social. Se ela for de um trabalho essencial, ela pode trabalhar? Sim, a partir de 14 dias a gente tem liberado as pessoas para trabalhar, mesmo aquelas com caso confirmado. Vamos fazer mais um rápido intervalo, a gente volta com o nosso combate ao coronavírus. Até já.
11h48, enquanto o governo dos Estados Unidos prevê que o número de mortos no país possa chegar a 240 mil, na Grã-Bretanha a estimativa, no pior cenário, é de um total de 50 mil. E hoje o Sistema Nacional de Saúde de lá, que foi o modelo para o nosso SUS, fez uma cerimônia de inauguração do maior hospital de campanha do mundo. A gente vai saber os detalhes ao vivo com o repórter Marcelo Correge, direto de Londres. Boa tarde para você que está em Londres, Correge. Onde foi esse hospital? Em que ponto da capital britânica? Oi, Márcio. Bom dia para vocês. Quase boa tarde, né? Que estão acompanhando o combate ao coronavírus. De fato, essa inauguração aconteceu ali no leste de Londres, perto das docas do rio Tâmisa. Esse é o primeiro hospital de campanha inaugurado pelo Sistema Público de Saúde britânico, o NHS, mas outros 6 serão inaugurados até o fim do mês no Reino Unido e espalhados por todos os países que compõem o Reino Unido. A Escócia vai ter um, a Irlanda do Norte vai ter um em Belfast, o País de Gales terá um em Cardiff. E esse hospital, ele era um centro de convenções ali naquela região de Londres. Ele tem mais de 90 mil metros quadrados e foi todo equipado com camas de UTI, torres de oxigênio e ventiladores pulmonares. Nesse início da operação, o hospital terá capacidade para 500 pacientes em estado grave por causa do coronavírus. Mas o número de camas vai chegar a 4 mil quando tudo estiver pronto. E para atender tanta gente, o número de médicos, enfermeiros e voluntários ainda maior. Serão 16 mil só nesse hospital. A cerimônia de abertura teve a participação por vídeo do príncipe Charles, primeiro da linha sucessória da coroa britânica. Ele tem evitado aparições públicas, já que teve coronavírus, ficou isolado por 7 dias, mas não tem aparecido muito depois que acabou esse auto-isolamento dele. O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, também teve coronavírus, mas já saiu do auto-isolamento, participou dessa cerimônia de abertura e ele confirmou que o pico do coronavírus no país deve ser mesmo no fim de semana de Páscoa, no domingo, dia 13 de abril. E aí a gente fala também da Rainha Elizabeth, que até agora não fez um pronunciamento oficial ao público desde o início da pandemia do coronavírus, mas ela vai falar nesse domingo pela primeira vez à nação em meio a essa pandemia. Portanto, um alento à população britânica que vive números muito difíceis. De ontem para hoje, 684 mortes e com isso o número subiu para 3.605, com mais de 38 mil casos aqui no Reino Unido. Márcio. Muito obrigado, Marcelo. São números realmente tristes, mas que ligam um sinal de alerta para a gente aqui no Brasil. A gente não tem esse nível de epidemia ainda, a gente não tem esse número de mortos, o número de casos confirmados é bem menor do que a gente tem na Europa, mas a gente tem que agir e agir rapidamente. O que a gente pode fazer? Manter o isolamento social e as regras de higiene das mãos, principalmente. Marcelo, obrigado. De uma tela para outra, conversando com a Maria Júlia Coutinho, que todo dia está aqui com a gente. É a Maria Júlia Coutinho agora? Estou aqui. A Maria Júlia Coutinho está aqui, vai aparecer porque eu vou... Eu estou vendo seu computador ligado aí, eu esperava que você estivesse assistindo ao nosso programa. Estou assistindo, é que eu quero mostrar no computador uma coisa para você, Márcio, tudo bem? Então desculpe, estragamos a surpresa. Imagina, não. Alguém estragou a surpresa aí. Depois a gente vê isso, Márcio, nos bastidores aqui. Tudo bem, Márcio? Bom dia para você e para todos. A JH acompanha a liberação do auxílio de R$600 para os trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, né? E agora, muita gente ainda tem dúvida se pode receber ou não. Quem tem direito? Olha lá, quem está inscrito no cadastro único, você pode saber se está inscrito nesse CAD único, né, de 3 maneiras: pelo site do Ministério da Cidadania, pelo aplicativo Meu CAD Único e pelo telefone. O site é esse aqui, Márcio, aí sim, aí por isso que estava aparecendo no computador, quero mostrar para vocês aqui, ó. Estou entrando pela página do G1, que traz esse site, só que olha só, ainda está com problema, Márcio. A gente não está conseguindo acessar esse site, está instável isso desde ontem, ó, fica rodando, instabilidade, aparece que não encontrado. Então, essa é a reclamação, né? Esse cadastro só vale para quem tiver feito a inscrição no cadastro único, aliás, até dia 20 de março, tá, Márcio? E no JH vai falar também das máscaras, né? Quem deve usar máscaras, como, quando usar, como fazer sua própria máscara de pano. Vamos mostrar também um exemplo lá da Viradouro, no Rio de Janeiro, que encomendou máscaras para dar para uma comunidade de Niterói, a escola campeã do carnaval desse ano. E aproveita, né, Márcio, porque ontem você explicou direitinho como fazer a própria máscara, viralizou na internet, foi o máximo, você já está craque, né?
É importante passar isso. Se eu conseguir fazer do meu mau jeito que eu tenho com papel, dobraduras de papel, brincadeiras desse tipo, mas é importante que todo mundo consiga fazer pelo menos o básico, mas principalmente saber as regras de como usar a máscara e principalmente sem esquecer, usei a máscara, estou invencível. Nada disso. Você usa a sua máscara lavando as mãos, mantendo o distanciamento social. Aí sim a gente vai ter algum resultado. Retirando com cuidado, né? Pelo elástico, sem tocar na frente, são várias regras. A máscara de pano, lavando direitinho. Se ela ficou úmida, separa que ela não serve para mais nada, ela já está contaminada, ela já pode estar contaminada, então separa e pega outra máscara de pano. Enfim, são pequenos cuidados. E eu aceito uma de presente, se você quiser trazer para mim uma que você fez, eu agradeço. Vou fazer uma personalizada para você. Maju, obrigado. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau. Bom jornal para você. Hoje nós estamos dando algumas dicas de exercício para quem está em casa no isolamento. Garantia de vida saudável, mesmo com pouco espaço. Hoje vou mostrar para vocês um exercício para manter a atividade física nesses tempos de quarentena. O exercício consiste em um simples sentar e levantar. Pés apontados para fora, joelho levemente afastado, quadril na beirada do assento e eu inclino o tronco à frente para levantar. Quem tiver dificuldade de equilíbrio pode usar um apoio à frente. E quem quiser dificultar, pode na descida mal tocar no assento já subir de novo. Esse exercício nós podemos realizar em 3 séries de 10 a 15 repetições. Ele é importante para fortalecer toda a musculatura de membro inferior, além de mobilizar as articulações. A gente aprende a fazer exercício em casa e o G1 nos ajuda com uma seleção de atrações culturais pela internet. Carol Prado, bom dia para você. Quais são as suas sugestões? Oi, Márcio, bom dia para todo mundo aí. Pois é, a gente sabe que uma das coisas que mais pesam para a saúde mental durante a quarentena é justamente a falta de opções para se divertir. Mas aí, na falta de shows, de cinema, de teatro, vários artistas e grupos culturais têm feito apresentações online ou então disponibilizam conteúdo de graça na internet. Já tem tanta coisa que dá até para montar uma programação. Eu trouxe aqui algumas opções para a gente se divertir nesse fim de semana. Vamos lá, começando pelos shows que vão ser transmitidos ao vivo pela internet. Para hoje à noite, os destaques são Léo Santana e o DJ americano Diplo, que aqui no Brasil é muito conhecido pelas parcerias com Anitta e Pablo Vittar. Amanhã, sábado, tem a live de Jorge Mateus, que era bem aguardada, muitos fãs estavam pedindo na internet. E hoje e amanhã acontece também o festival Tamo Junto, com atrações como Elba Ramalho, Rodrigo Amarante, Humberto Gessinger, entre outros. Para quem prefere cinema, o festival É Tudo Verdade de documentários ganhou uma versão online com 30 filmes disponíveis de graça na internet, incluindo aí uma homenagem a Zé do Caixão, que morreu em fevereiro. O Cinema Belas Artes, aqui de São Paulo, também está com um acervo online, com destaque para os filmes clássicos. E falando agora de teatro, o grupo Galpão está publicando na internet a íntegra de várias peças, entre elas a clássica Romeu e Julieta. Também está rolando o projeto Teatro Online, que abre por algumas horas a visualização de peças. Nesse fim de semana, a programação tem uma adaptação de Dom Quixote. E agora, para as crianças, também tem muita coisa legal. A Turma da Mônica está publicando historinhas especiais em vídeo para a gente maratonar. E alguns contadores de histórias também estão separando um tempo aí para distrair a turminha na quarentena. É o caso da Camila Genaro, por exemplo. Todos os dias ela conta uma história diferente ao vivo pela internet. No G1 tem também programações virtuais de museus, jogos e outras dicas para a gente ocupar o tempo em casa. Márcio. Muito bom, Carol. Tô quase ficando feliz no ficar no isolamento. Tanta atração. Vamos direto, até a próxima. Vamos direto aqui para o nosso telão com as perguntas do Pergunta Corona. Jordana, lenço umedecido também serve para higienizar mãos e objetos? Lenço umedecido. A melhor coisa para higienizar a mão é água e sabão. Então, para quem está em casa, para quem está em algum lugar que tem pia, lavar a mão com água e sabão é melhor do que qualquer coisa. Se precisar, se não tem como lavar ou para objetos que não podem ser molhados, o ideal é usar algo que tenha solução alcoólica para inativar o vírus. Alguns lenços umedecidos, principalmente os de bebê, eles às vezes são só água. Então, tem que tomar cuidado que não mata o vírus. A Natália, funcionários de empresas onde há refeitório deveriam levar seus próprios talheres? Não precisa. Se os talheres forem higienizados de forma correta, não há necessidade. O André, gel higienizador é a mesma coisa que álcool em gel? Tem eficácia? Tem que olhar a concentração de álcool. Nem tudo que é descrito como higienizador tem uma concentração adequada de álcool. Então, tem que estar escrito em algum lugar do rótulo que tem 70% de álcool.
O Márcio pergunta, bandanas que cobrem boca, nariz, orelha e pescoço podem ser usadas para se proteger ao sair na rua? A bandana eu acho que não é o mais adequado. Acho que essa máscara, quer dizer, se você fizer uma máscara caseira com todo cuidado e não esquecer o resto, ela tem uma camada dupla, tem uma série de coisas que você deve respeitar antes de fazer. A Tatiane, no ambiente de trabalho, devemos ficar o tempo todo de máscara ou apenas quando tiver contato com algum cliente? Depende de como é esse ambiente de trabalho. Se as pessoas estiverem distanciadas, talvez não precise tanto, mas é muito dependente do tipo de atividade, do ambiente de trabalho, é difícil individualizar assim, de uma maneira sem conhecer a situação. Mas no que ela fala, se chegar algum cliente, eu boto a máscara, ela pode ficar tirando e botando a máscara toda hora? É melhor não, porque pode contaminar as mãos. Então, se é uma atividade de atendimento constante ao público e foi indicado o uso de máscara ali, então é melhor que use durante todo o tempo, lembrando de trocar a máscara, se for descartável, nos períodos corretos. A pergunta do Wellington, a higienização do carro deve ser feita sempre que eu sair e voltar, mesmo estando só eu no veículo? A pessoa sozinha no veículo não precisaria, você pode não fazer todo esse momento. Mas quando ele entra no carro, ele tem que ter algum cuidado especial? Assim, é interessante levar o álcool gel na mão, eventualmente também o volante, a marcha, você pode limpar também. Doutor Marcelo, doutora Carolina, muito obrigado pela participação de vocês no nosso programa. Foi muito bom, como sempre. A gente fica por aqui. Você pode rever o nosso combate ao coronavírus no Globoplay. Como sempre dissemos, se puder, fique em casa e lave muito bem as mãos. É o jornalismo da Globo ao seu lado. Agora você fica com as notícias do seu estado. Boa tarde e um excelente fim de semana.